Bom, então vamos lá. Tá gravando agora. Uma resposta não precisa ser sempre seguida de reforço para que o comportamento continue acontecendo. Tem programas de televisão que a gente assiste, por exemplo, que só vão passar uma vez por semana e a gente vai ali ligar a televisão, né, só naquele dia. Seria um comportamento que acontece, então, apenas com a passagem do tempo, ele não vai acontecer sempre. Quando eu testo uma receita, às vezes a primeira vez que eu faço aquela receita, ela dá errado. Tipo, vou fazer um pudim. A primeira vez que eu fiz o pudim, na hora de desenformar, ele caiu, ele quebrou, se abriu todo. Nem sempre a pessoa vai parar, o comportamento vai entrar em extinção ali. Ela vai continuar fazendo aquilo e o reforço vai demorar a acontecer. A gente dá um nome para isso, então, de esquemas de reforçamento. Esquemas de reforçamento são critérios que a resposta deve atingir para produzir o reforçador. Então, em algumas situações, responder só uma vez não vai produzir aquele reforço. O ambiente, ele tem algumas regras que a gente precisa cumprir, digamos, para produzir aquele reforçador. Quando eu vou varrer a casa, por exemplo, se eu considerar que o reforçador é a casa limpa, eu preciso passar a vassoura várias vezes, né? Mais de 100 vezes, talvez, se eu fosse contar na casa inteira para eu ter aquele último reforço que é o chão todo sem poeira, tá? Então, seria um critério e uma regra que eu tenho que fazer, ou seja, varrer várias vezes, passar a vassoura várias vezes para ter esse último reforço aí, que é a casa inteira limpa. E isso mantém o nosso comportamento acontecendo, né? Por mais que o reforço não seja imediato, ele há uma resposta apenas, né? Eu preciso de que eu faça várias e várias coisas para que o reforço aconteça. Para ficar um pouco mais claro, eu vou pedir para vocês se imaginarem agora, lá na década de 50, se eu não me engano, quando o Skinner ele criou esse estudo de esquema de reforçamento. Talvez fique um pouco mais fácil de entender, quando a gente olha lá para os ratinhos que ele trabalhava na época. O Skinner tinha acabado de desenvolver a câmera de Skinner, né? A caixa de Skinner, que é aquela caixa que tem as barras para o rato apertar. Ele estava estudando ali como que o reforço aumentava a frequência de resposta e estudando outras coisas sobre reflexo condicionado que não tiveram impacto nenhum na análise do comportamento, assim, pelo menos não aquelas pesquisas específicas. Mas, né, foi a maneira como ele começou. E aí, um dia, o equipamento dele quebrou. O rato foi para emitir lá a resposta de pressão à barra e aquela barra quebrou, não funcionou mais. Essa foi a primeira vez que o Skinner viu uma curva de extinção. Tá? Ele nunca tinha trabalhado, não tinha sido a intenção dele fazer a extinção, né? Mas se o equipamento quebra, não tem mais como. O rato tenta lá apertar, apertar, apertar e a comida não vem. Isso é extinção. A resposta que antes produzia alimento, né, não produz mais. Isso também é um esquema de reforçamento. Depois de um tempo, ele nem ligou no dia, ele só ficou bravo lá, porque o equipamento quebrou, consertou o equipamento, até que um dia ele lembrou lá da extinção respondente e falou que, será que isso vai acontecer aqui também? E aí ele propositalmente, né, fez com que o equipamento não funcionasse mais, ou seja, com que a comida não chegasse mais quando o rato pressionasse a barra. E aí ele viu a curva de extinção, que era muito semelhante à curva de extinção respondente também, né? E pensou, nossa, naquele dia que o equipamento quebrou, se eu tivesse dado atenção a isso, eu já teria descoberto, né, esse princípio aí do condicionamento operante, que é a extinção operante. A comida que o Skinner utilizava para dar para os ratos era um composto lá que ele precisava preparar. E era um pouco trabalhoso, e exigia muito dele, muito tempo preparando aquele alimento. Aí um dia ele falou assim, gente, será que eu preciso dar comida todas as vezes em que o rato apertar essa barra? Se eu fizer isso, ele fez o cálculo lá, eu vou ter que preparar esse alimento aqui e só vai durar um sábado, até segunda-feira. Se eu der a comida a cada 3 respostas, 5 respostas, a comida vai durar muito mais. Então, a pesquisa sobre esquemas de reforçamento começou pela preguiça do Skinner. Ele fez isso, de dar comida, então, nem sempre quando o rato pressionava a barra, e ele, quando viu os dados, eram dados completamente diferentes de quando o rato respondia sempre e ganhava a comida. O padrão de respostas, como o animal responde numa contingência como essa, em que eu tenho que apertar a barra 3 vezes para ganhar a comida, é diferente de quando o rato pressiona uma vez e ganha sempre. Tá? E aí nasceu, então, essa área de esquemas de reforçamento. É bem curioso isso, porque às vezes um cientista está interessado em outra coisa,
no laboratório acontece uma coisa que é mais interessante do que aquilo que ele realmente estava estudando. Como eu falei, o que ele estava estudando lá, que tinha a ver com reflexo, nem teve impacto, nem sei nada sobre isso, não chegou até os dias de hoje, pelo menos. Já quando ele mudou, ele viu lá o que acontecia quando o rato apertava a barra, apertava a barra, né, e nem sempre ganhava comida, se tornou super interessante, tem até livros inteiros sobre isso, tá? Como esse aqui, por exemplo. E um que é só sobre o esquema de reforçamento também. Vamos pensar então, o que vocês acham que acontece com um organismo, com um rato, que antes pressionava a barra sempre e produzia comida, agora ele tem que apertar a barra várias vezes para produzir comida. O que vai acontecer com o comportamento do rato? Em número de vezes. O que vocês acham que acontece? Aumenta, diminui? Tem alguém aí? O reforço acontece, sim, porque está programado. Se ele apertar 3 vezes, o reforço vai acontecer de qualquer maneira. Mas isso, se agora eu tenho que apertar 3 vezes até eu ganhar a comida, isso quer dizer que eu tenho que trabalhar muito mais para ganhar a mesma quantidade de comida que eu estava ganhando antes, né? Então, os esquemas de reforçamento, eles determinam o padrão, como a gente responde. São padrões de comportamento que vão ser estabelecidos de acordo com qualquer um dos esquemas que esteja em vigor. Esses padrões de reforçamento, os esquemas de reforçamento, eles são classificados em esquemas de tempo, de razão ou esquemas que misturam os dois ainda. Esquemas de tempo são em que a passagem do tempo é o critério para eu ganhar o reforço. Ou seja, se não, o tempo não passa, não adianta eu responder aqui várias vezes. Eu tenho que esperar o tempo passar. Seria o exemplo do programa de TV, por exemplo. Eu tenho que esperar passar uma semana para eu poder assistir a eliminação do Big Brother. Não adianta eu ligar a televisão na segunda-feira ou na quarta-feira, que não vai estar passando a eliminação do Big Brother, né? Então o comportamento não vai ser reforçado. Lembrando sempre que esses exemplos, eles são um pouco forçados, tá? Lá no laboratório, como o Skinner fazia, não é exatamente dessa maneira, mas ajuda a gente a entender. Os esquemas de razão, eles dependem do quanto que eu respondo. A razão seria o número de vezes em que é necessário que a resposta seja emitida para que o comportamento seja reforçado. Então, nessa situação em que o rato tem que pressionar a barra 3 vezes para ganhar o alimento, é um esquema de reforçamento de razão, tá? Precisam de 3 respostas para que o reforço aconteça. E aí tem esquemas que misturam o tempo e a razão juntos, que vão ter, né, padrões ainda mais complicados. O padrão de reforçamento, esquema de reforçamento que a gente estudou até agora, né, que a gente estava considerando, pelo menos até agora, que existe, é o de esquema de reforço contínuo, CRF. É aquele em que toda vez em que eu respondo, o reforço vai acontecer. É aquela criança, né, que sempre que ela chora, a mãe dá o brinquedo para ela. Sempre que ela faz birra, ela tem o que ela queria atendido, a mãe cede. O que vocês acham que acontece com o comportamento de uma pessoa assim? Que toda vez em que ela faz alguma coisa, ela recebe reforço. Ela vai ser uma pessoa que desiste mais fácil ou ela vai ser insistente? Eu acho que ela vai desistir mais fácil. Exatamente. É uma comparação com a resistência à extinção, né? Se todas as vezes em que eu faço alguma coisa, pressiono a barra, o reforço acontece, na hora que eu aperto a barra lá e o reforço não vem, eu tenho uma discriminação melhor, né, de que a extinção está em vigor. Tipo assim, isso daqui sempre funcionou, hoje não está funcionando, então tem a ver, então o negócio quebrou, né? Quando a gente vai pensando em outras coisas da nossa vida, né, tipo um aluno que ele estuda e vai mal, se ele sempre estudou muito e se saía bem, a primeira vez em que ele estuda, que ele vai mal, pode ser que ele desista mais fácil de um aluno que já teve o seu desempenho oscilando, né? Às vezes ia bem na prova, às vezes ia mal na prova. Então, resistência à extinção não é uma coisa ruim. Em algumas situações, é importante que a gente seja resistente à extinção. Que eu continue respondendo, né, mesmo que eu esteja em extinção. Isso a gente chamaria de uma pessoa persistente, né?
O Skinner, ele fez um livro, escreveu um livro que chama Wild and True. Nesse livro ele criou uma comunidade utópica, né? Como seria uma sociedade utópica que iria, enfim, ter um bem-estar melhor para as pessoas. Lá ele coloca que as crianças deveriam brincar com brinquedos que às vezes eles quebram. Tipo, tem um carrinho de pilha e ela tá brincando, e aí já seria programado em esquemas de reforçamento que o brinquedo quebrasse e depois voltasse a funcionar. Justamente para desenvolver habilidades aí das crianças serem mais tolerantes à extinção. A extinção, como a gente falou da outra vez, ela elicia alguns sentimentos ruins na gente, né? Ela elicia frustração, ela elicia raiva. Quem aqui já estava conversando com alguém, com um crush, e a pessoa para de te responder? Não é aquele sentimento horrível, assim, não receber a resposta de alguém. Mas é importante que a gente seja tolerante a isso, né? Porque a extinção faz parte da vida, em alguns momentos vai acontecer. Então, lá nessa sociedade utópica dele, ele desde criancinha já iria treinando as pessoas para serem mais tolerantes à extinção. Então, o CRF, apesar de ser muito mais gostoso da gente viver em CRF, né? Toda vez em que eu faço o reforço vem, é muito mais fácil a vida quando a gente está em CRF, ele gera isso, essa pouca resistência à extinção, tá? Que pode ser prejudicial em algum momento. Quando a gente está pensando lá no rato também, respondendo lá na caixa de Skinner, toda vez para o rato continuar respondendo a resposta de pressão à barra, ele tem que estar numa operação estabelecedora de privação de alimento, certo? Se ele tiver com a barriguinha cheia, ou seja, se ele estiver saciado, ele não vai continuar pressionando a barra. Ele vai parar muito mais rápido. Em uma sessão de 1 hora, ele não vai ficar 1 hora lá respondendo. Quando a gente pensa isso em termos experimentais, né, eu vou fazer uma pesquisa, é difícil eu trabalhar desse jeito, porque rapidinho o animal sacia, eu não consigo, não tenho tempo de manipular as minhas variáveis também. Então, quando o Skinner ele criou esses outros esquemas de reforçamento, ele acabou facilitando também a vida do experimentador, do laboratório, né? Que agora a gente pode trabalhar de outras maneiras, que eu consigo que o comportamento aconteça em maior número de vezes para eu testar as minhas variáveis. Na vida também a gente pode pensar assim, é uma pessoa que ela é sempre saciada, né? Tudo que ela faz ali, ela recebe aquele reforço logo, rapidinho ela para de fazer, porque eu não vou continuar respondendo se eu já tenho o meu reforço ali. Agora, o que vocês acham que acontece se todas as vezes em que eu respondo, eu recebo o reforço? Estou em CRF, mas o reforço é atrasado. Vamos pensar no rato. O rato pressiona a barra, mas ainda demora 3 segundos até a comida chegar. Então, ele pressiona a barra, aí um reloginho começa. 1, 2, 3, comida. O que vocês acham que acontece com a frequência do comportamento? Ela vai ser a mesma do que quando o reforço é imediato? Não vai ser. O atraso do reforço, ele faz com que o nosso comportamento ele caia de frequência também. Quando o reforço ele acontece ali contigo, ou seja, assim que a resposta é emitida, ele tem mais poder de fortalecer a resposta, de fazer com que a resposta continue acontecendo. O rato, lá na caixa de Skinner, é bem fácil de comparar como o comportamento cai. Mas um exemplo que a gente tem na nossa vida. Quando você está conversando com alguém por mensagem e essa pessoa demora muito a responder, você manda mensagem para o seu amigo, ele leva 3 dias, 2 dias para te responder. Você vai continuar falando com ele na mesma frequência que você fala com outros amigos seus? Amigos que te respondem sempre ali no mesmo momento? Provavelmente não. A gente deixa de falar com uma pessoa que não responde ali a gente imediatamente. Não tem a ver com a gente não gostar da pessoa, com a gente achar a pessoa chata. Na verdade, é o próprio esquema de reforçamento que a pessoa está colocando na gente, tá? Ela fala assim, ó, você vai ter o seu reforço, mas o seu reforço vai demorar 3 dias para acontecer. Isso enfraquece qualquer comportamento. O CRF, ele é muito útil para a gente aprender novos comportamentos. Tá? Se eu quero ensinar uma nova coisa, um comportamento novo para alguém, se eu reforçar todas as vezes em que o comportamento acontecer, é mais provável de que ele se mantenha, né? De que o organismo adquira aquele comportamento. Se eu quero ensinar alguém a organizar o quarto, né? Pega o seu filho lá, quer que ele organize o quarto. Se um dia ele organiza, você parabeniza, ou dá dinheiro, ou elogia, não sei, faz um lanche, promete uma saída, dá uma estrelinha, alguma coisa assim.
e aí passa 2, 3 vezes que ele organiza, você não faz isso, aí na quarta você faz, a frequência com que ele vai organizando o quarto vai ser muito baixa, tá? A não ser que você dê reforço sempre, né, por um bom tempo, tipo um mês, você dá reforço todas as vezes em que ele organizar, e aí depois você vai espaçando. Lembra que a gente falou isso até na aula de reforço também? Quando você vai espaçando, o comportamento vai se mantendo. Aí é importante que seja espaçado até que o comportamento seja resistente à extinção, né? Agora, nessa situação também, você está ali ensinando, então tem esse objetivo de ensinar ele a arrumar o quarto. Se o reforço que você dá é atrasado, ou seja, a criança organiza o quarto, passa ali um bom tempo, umas 3 horas só, né? Você chega em casa meio cansado, nem olha o quarto. O comportamento dela também não vai se manter, assim, não vai adquirir com tanta facilidade quanto se o comportamento for reforçado imediatamente ao momento em que acontece, tá? Ou seja, se você quer que o comportamento aconteça, né, que a pessoa aprenda alguma coisa, reforce em CRF e imediatamente quando o comportamento vai acontecer. Pensando na educação também, a gente faz uma prova, às vezes, e aí o professor leva um bom tempo para corrigir, né? A gente já passou por isso. Passava, às vezes, um mês sem ter o resultado daquela prova, ou até mais. Aí, aqui na faculdade, eles colocam um limite para a gente, né? Para garantir que a gente vai entregar as notas do aluno próximo ali ao momento em que ele fez a prova. Isso é muito bom para a aprendizagem, tá? Ter esse limite. Então, se você faz uma prova, você estudou pra caramba, né? Vamos pensar no comportamento de estudar. Estudou. Fez a prova, a nota pode ser um reforçador para esse comportamento de estudar, né? Se você tira ali uma nota boa e tal, isso vai manter o seu comportamento de estudar aquela disciplina. Se o professor leva um mês para te entregar o resultado da prova, fica muito longe o tempo em que você estudou e o tempo que você ganha o reforço, né? Um mês de atraso aí. A gente não fica super desmotivado, super cansado quando o professor faz isso? Tipo, tipo, eu nem sei se valeu a pena ou não. Alguém ia falar? Eu sempre tento corrigir o mais rápido possível, assim, as provas, né? Quando dá, nem sempre dá também. Pensando nesse comportamento mesmo, né? De ser estabelecido. É ser reforçado imediatamente ali a quando ele acontece. Então, o CRF, esquema de reforço contínuo, é aquele em que toda resposta, ela produz o estímulo reforçador. Aí a gente vem para os esquemas de reforço intermitente. Então, que são aquelas respostas que vão ter que ser emitido um número de respostas, ou então determinado passagem do tempo, para que o reforço aconteça. Ou seja, várias respostas que são emitidas pelo organismo não vão ser reforçadas, mas mesmo assim o comportamento se mantém. Começando pelos esquemas de razão. A gente vai ter 2 esquemas de razão, que é o de razão fixo e o de razão variável. Aqui entra um problema que eu falei com vocês lá no início do semestre. Quando as pessoas traduziram as coisas do inglês para o português, na análise do comportamento, elas não traduziram as siglas, não sei porquê. Então, as siglas do esquema, elas continuam em inglês. E aí a gente fala o negócio em português, fica um pouco confuso. Mas razão fixa, a gente vai chamar de FR, que vem do inglês Fixed Ratio. Ou seja, esquema de razão fixa, FR, tá? Quando eu falar FR, eu estou falando de razão fixa. Eu vou até escrever aqui no chat para ser como se fosse uma cola para vocês. E às vezes é muito fácil para mim falar, e aí eu sei que não é fácil acompanhar. O que acontece num esquema de razão fixa, um esquema FR? É um esquema que o critério aí para que o reforço seja atingido, né, para que eu venha o reforço, é uma razão de número de respostas. Um número fixo de respostas vai ter que ser emitido para que o reforço aconteça. Se eu estou num FR3, isso quer dizer que eu preciso emitir 3 respostas para que o reforço aconteça. Se eu estou no FR50, é necessário que eu emita 50 respostas para até o reforço acontecer. Então, ó, quando o rato está lá no FR 50, no esquema de razão fixa 50, isso quer dizer que ele vai emitir 49 respostas que não vão ser seguidas de reforçador. Quando ele emitir a 50ª, 50, né, aí sim o reforço vai acontecer.
Mas, para que essa resposta, a 50ª, seja reforçada, as 49 antes tiveram que acontecer, tá? Então, aqui no slide, FR é o esquema de razão fixa, e esse número que segue aqui é o número de respostas que são necessárias para que o reforço aconteça. Como eu falei, cada um dos reforços, dos esquemas, eles vão gerar padrões de comportamento diferentes. Quando um rato está num esquema FR, ele tem que trabalhar mais do que quando ele está num esquema de CRF. Então, quando um rato está num esquema de razão fixa, ele trabalha mais do que quando ele está num esquema de reforço contínuo. Como eu perguntei ali, a Kelly respondeu, se antes eu apertava uma vez e ganhava comida, agora eu tenho que apertar 5 vezes para ganhar comida. Se eu comparar as situações, né, um rato, então, que está na situação de CRF, ele está no FR5, ele vai produzir, para ele ganhar a mesma quantidade de reforçadores que o rato no CRF, ele vai ter que trabalhar 5 vezes mais, né? Tem que apertar 5 vezes mais a barra do que um rato que trabalhou ali apertando uma só. Então, se esse aqui ganha 50 reforços apertando 50 vezes a barra, esse daqui vai ter que apertar 250 vezes para ganhar essa mesma quantidade de reforço. Vocês conseguem se imaginar trabalhando num esquema como esse? Tipo, tendo que, a gente pode pensar em moeda, né? Apertando alguma coisa para ganhar uma moeda. Como vocês se sentiriam num esquema de reforço de FR? Seria legal de trabalhar desse jeito? Vocês gostam? Tem alguém falando? Bom, é extremamente cansativo, na verdade, trabalhar por FR. Se a gente tentar fazer algumas analogias aí com a vida real, né? Trabalhar por FR seria mais ou menos como quem trabalha por comissão. Alguém aqui é lojista em shopping, por exemplo? Você trabalha, né? Você tem ali o seu salário fixo em geral, mas para você ganhar uma comissão, a comissão das vendas, você tem que atingir um número de vendas, né? Então você tem que vender, dependendo da loja, lá 200 mil reais para você ganhar 5% em cima disso. Se você não vender os 200 mil reais, você ganha só 3%. Isso não é nem exatamente uma razão fixa, né? Mas assim, você tem que trabalhar muito, produzir muito para você ganhar aquele reforçador. As pessoas ficam aceleradíssimas, super cansadas, elas às vezes não conseguem ir embora do trabalho. Quem trabalha em loja aumenta o turno, né? Chega às 10 da manhã, vai embora às 10 da noite, não tira folga porque tem que atingir a meta aí, né? É muito cansativo trabalhar nesses esquemas de razão. Se eu trabalhasse numa fábrica também, por exemplo, e eu recebesse pelo número de peças que eu produzo, então numa fábrica de costura, se eu recebesse a cada, sei lá, 100 saias que eu costurei, é um esquema de FR também, um FR 100 nesse caso. Eu preciso produzir 100 saias, 100 peças, para receber o reforço, que é a remuneração, tá? Isso faz com que as pessoas trabalhem em taxas altíssimas, então, de respostas, né? Trabalhem muito, façam muitas coisas, e sejam ali, é bem complicado ficar nesse esquema, porque você vai ter que se dedicar só àquilo. Se você produzir só 99 peças, você não vai ganhar o reforço, né? Então isso exige muito de você. Por isso que as leis trabalhistas existem e impedem que as pessoas ganhem apenas pelo que elas produzem, né? Então o vendedor de shopping, ele tem ali um salário fixo também, porque seria, coloca a pessoa numa condição até um pouco desumana, assim, está muito tempo ali, tendo que trabalhar muito, né? Sem ter a garantia de receber alguma coisa. Passar roupa. Passar roupa também é um esquema de razão fixa, né? Se eu pensar que o reforço não é cada uma das peças que eu produzo, mas terminar de passar aquele balde de roupa que eu acabei de lavar. Então, se eu preciso passar 10 blusas, né? Seria um FR10. Eu preciso ali emitir 10 respostas de passar cada uma dessas blusas para ter o reforço final, que são todas as roupas passadas. Semana de prova também costuma ser parecido com o esquema de razão. Você tem ali 5 provas que você vai fazer numa semana, né? Então, são 5 vezes que você tem que responder até ter o reforço de se livrar de todas as provas. Você fica ali neurado, né? Estudando um monte, até você se livrar daquilo. E aí tem um efeito muito interessante do FR. Quando a gente está em FRs que são muito altos, principalmente, assim, que a razão é muito alta, né? Um rato que está no FR 50, no FR 100,
tem um efeito em que todos os organismos respondem nesse mesmo padrão, que é a pausa após reforço. O rato está lá, dentro da caixa de Skinner, apertando a barrinha. Está lá, apertou 50 vezes, aí ele consome o reforço. O que vocês acham que ele faz? Ele volta para pressionar ou ele dá uma descansada? Tipo, pronto, comi, deixa eu esperar um pouquinho aqui, descansar até eu voltar a trabalhar de novo. Eu acho que ele descansa, professora. Ele descansa. Uhum. É igual na semana de prova. Quem já falou assim, tá acabando a semana de prova, aí você fala, eu nunca mais vou deixar para estudar tudo em cima da hora. A partir de semana que vem, eu vou estudar tudo, todos os dias, para quando chegar na semana de prova não ser tão cheio assim. Só que aí chega na semana que vem, na semana seguinte, você fala assim, mas eu tô tão cansada de ter estudado tanto na semana passada que eu vou descansar. E aí você volta a responder só quando chega na semana de prova. É exatamente isso que acontece, tá? Se vocês fazem isso, eu faço. Eu fazia, né? Quando eu tinha... Não sei que eu estudo ainda. O que acontece? Você acabou de responder um monte ali no FR. Você estava lá no FR de 5, né? De 5 provas. Só que o custo da resposta é altíssimo. Não é só o custo de pressionar uma barrinha. É um custo de ler muito, né? Fazer muitos exercícios, é muito desgastante. Assim que o reforço chegou, ou seja, acabou a última prova, a gente descansa, a gente para um pouco de responder até que a gente volte a responder de novo, que vai ser quando estiver na semana de prova de novo. Quanto maior, então, o esquema da razão, quanto maior a razão fixa, aí, 50, 100, 200, 500, maior vai ser o tempo em que o organismo descansa, tá? Até ele voltar a responder. O nome técnico não é descanso, é pausa após reforço. Então, maior vai ser a pausa que ele faz após o reforço até ele voltar a trabalhar, a se comportar, né? Emitir a resposta. Eu acho que faz muito sentido, né? Quando a gente pensa nisso. Tipo assim, tipo, você terminou ali de comer, né? Ou então você terminou de passar a roupa, terminou de estudar. Aí você tem ainda mais uma pilha de roupa para passar, por exemplo, ou o rato, né? Ele tem mais 500 vezes que ele tem que responder, tipo assim, deixa eu dar um tempinho aqui até eu começar de novo. Aí quando começa, ele vai e responde alucinadamente as 500 vezes até ele ganhar a comida. Então, um padrão que a gente tem que pensar, essa aula de esquema de reforço é basicamente o seguinte: os esquemas de reforço vão produzir padrões diferentes de como a gente se comporta, tá? Então, a depender de como a consequência nos é dada, a gente vai se comportar de uma maneira diferente. Se eu estiver num FR, eu vou emitir altíssimas respostas, altíssimas taxas de resposta, eu vou responder muito, e assim que o reforço for entregue, eu vou ter uma pausa, eu vou descansar um pouquinho. Além do esquema, então, de razão fixa, tem o de razão variável, que é um VR, que a gente fala. VR de Variable Ratio, né, no inglês. Aqui também, no VR, tem um número, tá vendo? Um VR5, um VR20, um VR500. O que muda aqui é que esse número não é exatamente o número de vezes em que o rato tem que pressionar, senão seria igual ao FR. Mas aqui é a média de vezes em que o rato tem que pressionar a barra para que o reforço seja entregue. Então, é assim, quando a gente vai programar um experimento, né, hoje em dia a gente tem computador, é bem mais fácil, o Skinner fazia tudo de uma maneira bem mais rústica, né, sem computador. Mas é como se eu programasse, dissesse para o computador assim, em média, a cada 5 vezes em que o rato pressionar a barra, você entrega a comida para ele. Aí o programa, né, faz o cálculo, então, de diferentes razões que terão uma média 5. Eu devia ter feito esse cálculo antes para ficar um pouco mais claro. Mas o que isso significa? Que, em algumas vezes, o rato vai ter que pressionar 20 vezes a barra e aí a comida vem. Na outra vez, ele vai pressionar uma vez e a comida vem. Numa outra vez, ele vai pressionar 5 vezes, a comida vem. Numa outra, ele vai pressionar 2, numa outra, ele vai pressionar 3. Contanto que, no final da sessão, se ele passou lá 50 minutos, cada uma dessas razões, se somadas e divididas pelo número de reforços que foram dados, deu uma média 5. Tá claro? Mais ou menos. Deixa eu pegar, então, aqui um Excel.
Vamos supor aqui que na primeira vez em que o esquema estava em vigor, o rato teve que pressionar a barra 5 vezes. Depois, ele teve que pressionar a barra 10 vezes e aí o reforço foi entregue. Na terceira vez, ele precisou pressionar 25 vezes, depois ele pressionou 14, depois ele pressionou 12, depois ele pressionou 8, depois 7, depois 16, depois 22, e na 10ª vez ele precisou apertar 8 vezes. A média disso daqui seria 12,7. Ou seja, o VR aqui seria um VR 13, na verdade. Aqui seria igual a um VR 13. Em média, o rato precisou pressionar a barra 13 vezes para que o reforço fosse entregue. Então, mesmo que nenhuma das vezes aqui, o número exato tenha sido 13, tá? Isso só quer dizer o quê? No final da sessão, em média, a cada 13 vezes em que ele pressionava, o reforço vinha. Mas às vezes foi um número baixo, tipo 5, às vezes foi um número mais alto, como 25, e os números que se aproximam mais, que foram mais intermediários. Isso é um esquema de razão variável. Nem sempre o rato vai pressionar o mesmo número de vezes, que nem lá no FR, né? Quando é FR3, ele pressiona 3 vezes, o reforço vem. Agora, o ambiente ele é muito mais instável. Eu não tenho certeza quando o reforço vai vir. Quando eu estou no FR, eu sei que se eu pressionar 5 vezes e o FR é 5, depois da 5ª vez o reforço vai vir. Agora, quando é um VR, eu não sei qual é a razão que vai vir agora. Lá no rato, né, quando a gente programa o experimento, a gente já não é que nem aqui, né, que eu fui chutando ali o número de vezes. Eu já calculo antes, se eu quero colocar o rato no VR 50, por exemplo, eu já calculo antes quais vão ser o número de vezes que a média vai dar 50. Mas se é 50, quer dizer que muitas das vezes o rato tem que pressionar muito mais do que 50 vezes para o reforço vir. Então, algumas vezes ele vai responder 80 vezes, depois 100 vezes até o reforço vir. Outras vezes ele vai responder 20, 10 vezes, tá? Porque a soma desses números, quando eu tirar a média desses números, a média é 50. Tá mais claro agora? Como é a que eu não ouvi. Melhorou. Entendeu? Isso é um VR, então. Agora, o que acontece com o comportamento quando a gente está num VR? Não é isso, peraí. Vocês acham que é melhor trabalhar quando eu sei o número de vezes em que o comportamento vai ser reforçado, então o número de vezes que eu preciso emitir, ou é melhor trabalhar num esquema variável? O fixo é muito melhor. Né? Normalmente, ambientes que são muito instáveis deixam a gente muito ansioso, que é até o que a gente está vivendo agora, né? Essa instabilidade. Um decreto sai a cada dia, uma hora estende, depois outras coisas vão sendo abertas. Isso é um esquema de reforço aí extremamente instável. A gente fica ansioso, é natural, sentir ansiedade diante disso. E o VR é isso também. O comportamento, digamos, ele fica maluco, assim. Enquanto no FR eu tenho a pausa após reforço, no VR o animal responde sem parar. Porque, olha só, eu acabei de responder 100 vezes, vamos supor que eu estou num VR 50, né? Um esquema de razão variável 50. Eu respondi aqui 100 vezes e recebi o alimento. A próxima pode ser que seja que eu precise responder apenas uma vez, ou apenas 2 vezes, ou apenas 3 vezes. Ou pode ser que seja mais ainda, né? Que seja 60. Eu nunca sei o que é que vai acontecer depois. Então, é melhor, é mais adaptativo, né, para o organismo, que ele não pare de responder para que ele maximize, né, os ganhos dele na sessão. O VR ele é utilizado como um esquema de razão, como um esquema de reforçamento, que a gente estuda vício em jogos, né? Se a gente pensar lá naqueles caça-níqueis, né? No Brasil isso nem é legalizado, mas aqui, quando a gente vê aqueles filmes sobre Las Vegas, ali todos os esquemas, e é desse jeito mesmo, eles são programados em VR, tá? O reforço vem, né? Em algum momento, alguém lá naqueles caça-níqueis vai ganhar o prêmio.
mas é muito raro, é um VR altíssimo. Se o prêmio nunca viesse, as pessoas não iriam responder, né? Elas não iriam gastar o dinheiro delas ali naquelas máquinas. Mas quando elas ficam ali no esquema de VR, né? Então às vezes o reforço vem, às vezes não. Isso gera um comportamento de vício, de uma dependência mesmo. A pessoa não consegue parar de jogar. Por quê? Pode ser que na próxima ela ganhe. Pensa lá no rato, né? Ele tá pressionando a barra, ele tá lá cansado já, exausto de pressionar a barra. Mas pode ser que na próxima o reforço venha. Ele não sabe, não é um esquema fixo, em que eu tenho noção de quantas vezes eu vou ter que responder. Num exemplo de outro da vida também, um corretor de imóveis. É como se ele trabalhasse também em um VR, né? O corretor de imóveis, ele não tem salário, ele tem que ir apresentando a casa para possíveis compradores. Dificilmente ele vai apresentar a casa só uma vez, e aí aquela pessoa já vai ser quem vai comprar. Pode acontecer, mas é sorte, né? Nesse caso aí seria a razão 1. Mas ele vai ter que apresentar a casa várias vezes para diferentes pessoas até que alguém finalmente compre a casa. O número de vezes que ele vai ter que apresentar, não sabe, não tem como saber. Não tem nada a ver com o que já passou, nem com outras casas que eu já vendi, o número de vezes que eu já apresentei essa casa. É uma razão variável, mas eu tenho que continuar apresentando a casa para as pessoas, porque também, se eu não apresentar, eu não vou ganhar. Se a pessoa lá que joga caça-níqueis, né, se ela parar de apostar, ela não vai ganhar aquele prêmio. Então, ela tem que continuar apostando, continuar apostando, até que o programa lá do VR venha. Faz sentido para vocês? Sim, professor, uma dúvida. Nesse esquema de razão variável, nunca ocorre extinção em algum momento? Acontece no FR também. Se o VR for muito alto, no VR é um pouco mais difícil, assim, porque como a razão, às vezes ela vai vir baixa, às vezes ela vai vir alta, o comportamento se mantém, tá? Mas no FR, se eu acabei de pegar o rato e colocar lá na caixa e coloco ele no FR 500, por exemplo, eu tenho que pressionar a barra 500 vezes até ele ganhar o reforço, pode ser que o comportamento entre em extinção antes, tá? E ele não chegue lá no 500, porque ele nunca entrou em contato com o reforçador, né? Uma boa pergunta, Regiane. Se eu colocar o rato num FR, então, muito alto de início, o comportamento pode não se manter. Ele entra em extinção antes, né? Um rato que estava lá, ele aprendeu, adquiriu o comportamento de pressão à barra num CRF, no esquema de reforço contínuo. Se eu aumento a razão de uma vez, pulo de um FR1, né? Um CRF é a mesma coisa que um FR1, e coloco ele já num FR50 mesmo, ou 100, pode ser comportamento entre extinção. Como que eu faço, então? Porque um rato pode sim responder um FR500. Eu vou aumentando gradualmente a razão. Então, hoje eu coloco o rato no FR3, amanhã eu coloco ele no FR5, depois eu coloco no FR10, depois eu coloco num 20, depois num 40, depois num 60, e aí eu consigo fazer com que o animal responda lá no FR500 depois de um tempo em que eu vou aumentando gradativamente. Isso a gente tem que ter cuidado até na nossa vida, assim, nas relações de trabalho também, né? Porque de início você pode estar respondendo num FR baixo, mas aí o seu patrão vai cada vez mais aumentando a meta, por exemplo, e você vai continuar respondendo ali, né? Tentando adquirir esse reforço. Mas a extinção é mais fácil no FR do que no VR. Justamente porque no VR, às vezes, a razão que eu preciso responder ela é baixa, tá? E aí o comportamento se mantém mais fácil. Entendi. Aqui, quando a gente fala de esquema de reforçamento, precisa entender um pouco dos gráficos também, tá? Aqui está um gráfico que mostra o padrão de desempenho no FR. Deixa eu explicar como é que a gente faz essa medida aqui. O Skinner, né, pensando de novo lá quando o Skinner ele desenvolveu o estudo sobre isso daqui, não existia computador lá na época. Ele fazia tudo com máquinas bem rústicas, assim. O jeito em que ele analisava o padrão de comportamento era assim, tinha um papel e tinha uma caneta. Cada vez que o rato pressionava a barra, a caneta subia uma vez. Então, se o rato pressionou uma vez e aqui embaixo era o tempo, né? Tinha um tempo certinho em que o papel ele ia se movendo. Então, pressionou uma vez, subia. Pressionou outra vez, subia.
e ele tinha uma resposta acumulada, então, no final do número de vezes em que o rato pressionou a barra naquela sessão. Isso que gerou esses gráficos aqui, como esse que está no slide, como os que estão no livro, porque era medido daquela maneira. Apesar de que hoje a gente não mede tanto dessa forma, porque existem maneiras mais precisas de medir. Mas seria assim, ó, começou a sessão, o rato está em CRF. Vamos pensar que aqui são os minutos. Vocês estão vendo o Excel? Então, né? Sim. Aqui vão ser os minutos. Primeiro minuto, segundo minuto da sessão. No primeiro minuto, o rato respondeu 4 vezes. No segundo minuto, ele respondeu 10 vezes. Aí aqui a caneta, ela já subiu para o 4. Então, no próximo, ele não vai registrar 10. Ele vai somar com isso daqui. Então, se ele respondeu 10 aqui, vai ser 14. Então, vou separar aqui. Peraí. Aqui é o número de resposta absoluto. Aqui é o acumulado. Então, no primeiro minuto, ele respondeu 4, no segundo, 10. Aqui ele respondeu 15, aqui ele respondeu só 13, aqui 12, aqui 20. No acumulado, então, aqui é 4. Depois, no segundo minuto aqui, vai ser as 10 que ele pressionou, mais o 4 ali. Depois, vai ser 15 mais 14. Depois, 29 mais 13, vai dar 39, 40, 41, 42. Depois, mais 12, 54. Depois, mais 20, 74. Esse aqui seria, então, o número de respostas acumuladas, tá? É um pouco até como são esses gráficos do coronavírus, né? Os números acumulados a cada dia de infecção. No início eram 4 respostas, depois foram 14, e aqui dá o total no final de respostas que tiveram, mas isso daqui gera aquele gráfico que está no slide. Que é esse daqui. Aqui está o número de respostas acumuladas, ó. Então, não quer dizer que nesse momento aqui não tem nem os números, mas vamos supor que seja 10, quando está nesse primeiro tracinho aqui. Não quer dizer que o rato respondeu 10 vezes aqui, tá? Ele respondeu, você tem que comparar com o minuto anterior. Aqui ele tinha respondido 9, por exemplo, aqui ele responde 10. Nesse gráfico, quando tem esses tracinhos aqui, ó, quer dizer que é o reforço. O reforço aconteceu. Tá dando para ver? Ou seja, aqui está num FR, vamos por 10, o rato pressionou aqui as 10 vezes, teve o reforço. Aqui quando a linha está reta, quer dizer que ele não está respondendo, tá? Seria como se eu pegasse aqui o Excel. Ai, que agonia. E aqui o rato respondesse 0 vezes. Ele não respondeu nada nesse minuto. Aqui, ó, iria manter o 74. Seria a pausa pós-reforço, né? Aí ele não responde de novo. Aqui vai manter o 74. Não responde de novo. É 74 mais 0. No gráfico, isso vai ter qual é o efeito? Deixa eu ver se o gráfico vai ficar bonitinho aqui. Ó, no gráfico, aqui vai ficar reto, tá vendo? É o mesmo gráfico que tem lá. Vamos supor que aqui ele recebeu o reforço, quando chegou nos 70 e pouquinhos. E aí, aqui ele para de responder, tá? Quando tá retinho aqui, assim, é porque não tá adicionando nenhuma resposta. Então, a gente consegue ver a pausa pós-reforço pelo gráfico, tá? Porque deu o reforço, ele não responde mais, até que depois ele volta a responder. Vamos lá. Aqui está um exemplo de como é um VR. Com licença, computador. É o que eu fiz ali no Excel, né? Então, para o primeiro reforçador, foram necessárias 16 respostas. Para o segundo reforçador, são necessárias 40 respostas. Depois, para o terceiro, só 12. É um número variável, então, de vezes em que o animal tem que responder.
a média de todos esses números dá 30, então, em média, o animal tem que responder 30 vezes para receber um reforçador. Seria um esquema de razão variável 30. Não quer dizer, ó, que nenhuma das vezes aqui ele respondeu exatamente 30 vezes, porque o número vai variando. Então, esquemas variáveis, eles são um pouco mais complicados de se viver dentro deles, porque eles são, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Quando são esquemas fixos, é um pouco mais tranquilo para a gente. Mas, infelizmente, na nossa vida, tem mais um esquema variável. O ambiente, ele não é muito estável, né? Não é sempre do mesmo jeito. Então, a gente responde muito mais em VRs ou VIs do que em esquemas fixos. Aí a gente entra, então, nos esquemas de intervalo. A gente teve os esquemas de razão, que é aquele em que um número de respostas é exigido para que eu tenha um reforçador. Se o esquema é fixo, quer dizer que é um número fixo de respostas que eu tenho que emitir. Se o número é variável, vai ser uma média de algum número que eu tenho de resposta para emitir para receber o reforçador. Mas, então, o esquema de razão ele é focado no número de respostas. Aqui no esquema de intervalo, não influencia o número de vezes que eu tenho que responder. O que influencia é a passagem do tempo. Vocês acham que animais, eles têm uma discriminação temporal? Eles conseguem perceber o tempo passando? O que vocês acham? Os animais sabem, tá? Discriminar tempo. Os experimentos que foram feitos dessa maneira, o Skinner fazia o quê? Num FI, então é um esquema de intervalo fixo. Você coloca o rato lá dentro da caixa e quando passar 10 segundos, se ele emitir a resposta, ele vai ganhar a comida. Se o rato tem uma discriminação temporal, então se ele percebe o tempo passando, como é que seria a característica de responder dele? Ele vai responder mais ou menos a cada 10 segundos, né? Se ele responde o tempo inteiro sem parar, isso ele não entendeu aí, digamos assim, em termos mentalistas, que o tempo está passando, né? Que tem a ver com o tempo. Se fosse um F 1 minuto, então reforço é dado com a passagem de 1 minuto. Se o rato discrimina o tempo, ele vai começar a responder só no finalzinho do minuto, né? Ele não vai responder aquele minuto inteiro. E foi isso que foi observado. Então, o FI, é um esquema de intervalo fixo, ele tem a ver com a passagem do tempo. O reforço ele vai ser entregue depois que uma resposta for emitida após a passagem de o tempo. O programa de TV lá que o livro fala o tempo inteiro é esse esquema. O Big Brother, né? A eliminação do Big Brother. Ela acontece em uma semana, então é um FI uma semana. Para eu assistir a eliminação, eu tenho que ligar a televisão no canal da Globo. Se eu emitir essa resposta antes de passar uma semana, a minha resposta não vai ser reforçada, né? Não pelo Big Brother, né? Pela eliminação, mas por alguma outra coisa, ou se não for reforçador para mim, eu vou desligar. Mas eu preciso, então, ter a passagem do tempo para a minha resposta acontecer e produzir o reforçador. Se antes dessa uma semana eu respondo, ou seja, eu ligo a televisão, o reforçador não vai acontecer, porque eu não atingi aqui o critério de tempo, né? De esperar uma semana passar. Ou seja, lá no laboratório, se o animal está num FI 1 minuto e ele responde quando passou 30 segundos, a resposta não vai ser reforçada, certo? Eu preciso que passe os 60 segundos para que seja reforçada. Então, quando chegar aqui mais perto de 60, quando chegar no 60, passou 1 minuto certinho, ele responde, o reforço vem. Isso dá aos animais uma discriminação de tempo. O animal não tem um relógio lá, ele não tem um calendário, mas o padrão de respostas que se desenvolve é o seguinte: ele apertou a barra, comeu agora, né? Agora ele vai ficar um tempão aqui sem pressionar, então a taxa de resposta vai ser próxima a zero, bem provável seja zero. Quando tiver, tipo, a partir do 50º segundo, então tá dando 50 segundos, as pressões da barra vão começar a aumentar, então ele aperta uma, depois ele aperta três, até que quando chega ali nos 59 segundos, ele já tá apertando bastante vezes, tá? Isso você observa aumentando ou diminuindo o intervalo. Se eu diminuir o intervalo para 10 segundos, vai ser a mesma coisa. No segundo 1, no segundo 2, no segundo 3, 4, 5, o animal não responde.
Quando vai chegando perto de 10, a taxa de resposta vai aumentando, ele responde mais ali, chegando perto de 10 segundos. Se eu aumento para um FI 5 minutos, a mesma coisa. Ele vai passar 4 minutos e meio praticamente sem responder. Quando chegar nos últimos 30 segundos, chegando perto, então, de 5 minutos, a taxa de resposta aumenta e ele responde lá bastante até ele ganhar o reforçador, tá? FI, de exemplos na vida, assim, seria mais ou menos como esperar um ônibus também, né? O ônibus, ele tem um tempo certo que ele vai passar, então você está lá na porta da faculdade, vai para casa, vai pegar o, sei lá, Gama Oeste. Faz sentido isso? Não sei se faz sentido. Não faz muito bem o Gama. Aí, esse ônibus, ele tem horário de passar, mas ele passa a cada 1 hora. Então, ele está num FI 1 hora, né? O FI 60 minutos. Se ele passa meio-dia e 5, quando você chega na parada, 15 para meio-dia, não adianta você ficar toda hora olhando para todos os ônibus que estão passando, não é? Porque é pouco provável que seja o seu ônibus. Agora, quando vai dando meio-dia, a gente já começa a olhar com mais frequência para ver qual é o ônibus que está passando. Às vezes até levando. Eu lembro muito, muito bem disso quando eu aprendi a pegar ônibus. Eu tinha 12 anos, eu estudava na Asa Sul, morava na Vicente Pires. A minha aula terminava, eu acho que assim, meio-dia e 10, e o meu ônibus passava só 1 hora. Eu era bem ansiosa, eu ia bem cedo para a parada. Quando eu chegava na parada, tipo meio-dia e meia, assim, eu ficava sentada. Quando estava dando perto de 1 hora, eu levantava. Então, ó, já é um comportamento controlado ali pelo tempo. No início, realmente não fazia diferença eu ficar toda hora olhando, por mais ansiosa que eu fosse, né? Então, eu ficava sentada ali, olhando para outras coisas, na época não tinha nem celular para ficar passando tempo. Agora, quando tá chegando perto da hora que o ônibus passa, eu levantava, já ficava bem na beira da calça do morrendo de medo de perder o ônibus, no outro só era 3 da tarde, e ficava ali olhando para ver se o ônibus ia passar, tá? Então, ó, foi chegando perto do final do intervalo, a resposta de olhar, né, para o ônibus, né, de olhar para os ônibus que estão vindo, acontecem com maior número de frequência. O dia da aula, se a gente pensar em dia da aula também, é um esquema temporal, né, fixo. A aula de PGE só acontece na terça-feira de manhã. Se você entrar nesse link em algum outro dia da semana, o comportamento não vai ser reforçado. Não vai ter eu aqui falando sobre o assunto, né? Você vai ficar em extinção. Agora, se você entrar no dia certo, então na terça-feira, aí o comportamento é reforçado pela aula. Aí, o que acontece? Quando vai dando o horário da aula, tipo 8h30, talvez você já vai ligando, já vai se aproximando do computador, já vai emitindo respostas, né, que sejam reforçadas aí pela aula em si acontecendo. O que também dá para a gente pensar são os prazos que a gente tem na nossa vida. Prazo para entregar uma tarefa, prazo para entregar trabalhos, né? O que acontece normalmente com o nosso comportamento? Você sabe que você vai ter aquele trabalho para entregar daqui a 1 mês. A probabilidade de você começar a fazer aquele trabalho nesse dia é alta ou é baixa? Sinceridade, gente. Vocês começam a fazer o trabalho que foi passado com 1 mês de antecedência. No início, isso, baixa. Naquele dia ali, que você recebeu, falta 1 mês, não vai fazer. Passou 1 semana, então faltam 3 semanas para entregar. A probabilidade de você fazer é alta ou baixa ainda? Para mim é baixa. 2 semanas você já começa a ficar preocupado, né? Ixi, tem um trabalho de projeto para entregar, tem que começar a fazer, tem que fazer trabalho. Quando falta 1 semana, você já está desesperado. Tem que fazer. Mas talvez ainda não comece a, de fato, fazer o que tem que ser feito. Agora, quando está chegando no dia ali do prazo, aí o comportamento vai acontecer em altíssima frequência. Então, isso serve para a gente pensar em uma coisa importante, assim. Primeiro que, quando a gente faz isso, deixa para entregar em cima do prazo, não se culpem tanto, tá? Não se sintam pessoas procrastinadoras, pessoas horríveis, que não são desorganizadas, porque é assim que o nosso comportamento funciona. A gente está num FI, né? Qualquer pessoa, qualquer organismo que está respondendo num esquema temporal como esse, vai responder dessa maneira. No início do intervalo, a gente não responde. Agora, quando vai chegando no final, a gente responde. É um pouco diferente do FI lá do rato, tá? Como eu falei, a gente tem que fazer essas expansões aí com cuidado. Porque o rato,
Se ele pressionar no início do intervalo, ele não é reforçado, não tem reforço, né? O esquema é programado para só quando a passagem do tempo acontecer, o reforço vem. Quando a gente está se comportando para fazer um trabalho, se eu fizer o trabalho no dia que o professor passa, eu tenho reforço, né? Eu me livro daquilo, eu fiz a tarefa. Então, é um pouco diferente nesse sentido. Só que como tem o prazo, como é um esquema temporal, o nosso comportamento vai ser semelhante com o comportamento de FI, que é no início do prazo a gente não faz nada, a gente não responde no início do intervalo, quando está chegando no final do intervalo a gente responde. Aí é por isso que é importante que o professor dê prazos, né? Porque quando não tem prazo, a probabilidade de vocês fazerem é baixa. Se eu falar assim, me entreguem quando vocês quiserem, né? Me entreguem quando for, vocês puderem fazer. O que vai acontecer? Vocês vão me entregar só no final do semestre. Certeza, é assim que a gente funciona. Então, quando eles vêm me pedir, né, para aumentar o prazo e tal, eu entendo mesmo que às vezes não deu para fazer dentro do prazo que foi dado antes. Só que quanto mais eu aumento o prazo, mais eu sei que eu jogo o comportamento de vocês lá para frente. Então, se vocês me pedem para aumentar o prazo do fórum em 2 semanas, eu sei que você não vai fazer o fórum hoje. Você vai fazer a outra tarefa que você tem que fazer para entregar amanhã de outro professor, o trabalho que você tem que fazer de outra pessoa, uma prova que você tem que estudar antes. E aí, quando chegar no final de 2 semanas, que você vai, enfim, fazer o meu fórum, né? Na outra vez que eu dei PGE, que foi no primeiro semestre do ano passado, eu tinha resolvido dar os relatórios, né? Era um relatório por semana. Eu achei que o prazo ficaria muito ruim para as pessoas fazerem, tendo um relatório por semana, né? Deixei para eles entregarem todos no final. Então, podiam entregar todos os relatórios no dia da prova. O que aconteceu? No final, eu tive, gente, 6 de esquema de reforçamento e eu fiz isso. As pessoas deixaram para fazer o relatório, pelo menos a grande maioria, na última semana, né? E me entregar, aí tiveram que fazer 4 ou 5 relatórios, nem lembro, todos, né, para me entregar na última hora ali. E aí tinha a prova, não estudaram para a prova, porque estavam fazendo o relatório. O que eu tentei fazer para amenizar esse efeito do intervalo era, quem me entregasse antes, eu corrigia, devolvia as correções e a pessoa poderia refazer, né, tentar ganhar uma pontuação mais alta aí, né? Não corrigia não, eu analisava antes com a pessoa, e aí depois ela me entregava um relatório final. Mas nosso comportamento funciona dessa maneira quando tem prazos. A gente vai deixar para fazer no final do prazo. Não tem jeito, não se culpam por isso. Vocês podem tentar pensar em como então driblar esse próprio esquema. Como você vai se garantir de ganhar esse reforço, né, independente da passagem do tempo. Bom, esse é o FI. Então, o FI, ele vai tanto ensinar os animais aí, né, a ter uma discriminação temporal, como vai desenvolver esse padrão de respostas. Então, no início do intervalo, baixa a frequência de respostas, quando está chegando no final do intervalo, aumenta o número de respostas de acordo com o intervalo que é dado. Esse é um esquema fixo, né? FI, vamos colocar aqui, é um intervalo fixo. É que segue a mesma linha de razão. A gente vai ter também um de intervalo variável, que é o VI. Num VI, é como se fosse o VR. O que vai ser necessário também para a resposta ser reforçada é a passagem do tempo. Só que agora, o tamanho do intervalo, ele vai ser variável. Às vezes vai ser 1 minuto, por exemplo, às vezes vai ser 12 segundos, às vezes vai ser 40 segundos, às vezes vai ser 2 segundos, dependendo aí do tamanho do VI, né? Se eu pego um VI 1 minuto, isso quer dizer o quê? Que esses intervalos vão ter, em média, 1 minuto. Se eu pego um VI 5 segundos, quer dizer que esses intervalos vão ter, em média, 5 segundos. Pode ser 1 segundo. É um pouco contra-intuitivo, mas esse esquema aqui é o que gera o responder mais estável, tá? Porque se eu estou num VI 60 segundos, o que é o melhor para eu responder? Assim, qual seria o desempenho ótimo aqui? Para eu ganhar o máximo de reportadores disponíveis, né? A cada 1 minuto eu respondo. Eu pressiono a barra uma vez. Isso vai me garantir que no final da sessão eu ganhe quase todos os reportadores, pelo menos que estavam programados.
Por quê? Todos os intervalos têm uma média de 60 segundos, se eu responder a cada 60 segundos, eu ganho reforçador. O que pode acontecer? Pensando lá no rato. Vão ter vários intervalos programados. Às vezes vai estar um intervalo de 120 segundos, às vezes vai estar um intervalo de 5 segundos. Quando eu acabei de pressionar a barra aqui e ganhei o reforço, então eu acabei de comer, o tempo já está contando. O próximo intervalo está contando. Pode ser que esse intervalo seja o de 5 segundos, e aí se eu responder daqui a 5 segundos, eu ganho o reforço, ou pode ser que seja daqui a 2 minutos, né? 120 segundos. Então, o responder ele também não vai acontecer por uma discriminação temporal, porque não tem como o animal discriminar o tempo num VI, né? Cada hora o intervalo é de um tamanho. Mas se ele conseguisse discriminar que o VI é 60 segundos, se ele responder a cada 60 segundos, provavelmente o reforço já está disponível, porque se foi de 5 segundos, se ele tivesse respondido antes, ele teria ganho, mas o reforço vai ficar ali esperando que ele responda, né, para ele ganhar. Aí na nossa vida, o VI é um pouco mais difícil de encontrar, porque seria situações, né, em que a passagem do tempo ela é variável para a gente ganhar um reforçador, como se você nunca sabe o dia que vai passar o Big Brother, né? Aí você teria que, de vez em quando, ligar a televisão para ver se está passando o Big Brother ou não, né? Não seria toda terça-feira, por exemplo. A gente pode pensar um pouco assim, em pessoas que são instáveis, sabe? Pessoas que, às vezes, elas estão bem-humoradas, às vezes, elas estão mal-humoradas. Pode ser que alguma coisa na passagem do tempo tenha a ver com isso. Então, se ela está num dia de trabalho, uma mulher que um dia está na TPM, o humor dela vai variando. E aí, se você vai responder de acordo com a disponibilidade de reforço, né? Se ela está na TPM, não vai ter reforço. Então, você tem que esperar o tempo passar, que pode ser variável, para você poder falar alguma coisa com ela que você queira pedir, por exemplo, né? Se for a sua mãe. Mas, por um acaso, né, quando a gente pensa lá no laboratório, o VI é o que gera o responder mais estável. O rato ele vai respondendo, se ele está num VI de 1 minuto, por exemplo, ele responde mais ou menos uma resposta por minuto, tá? Fica bem bonitinho o gráfico, assim. Quase todos os experimentos em análise do comportamento usam um VI como linha de base, justamente por isso, porque o responder ele é estável. O responder no CRF, ele não é estável, porque, como eu falei, o animal sacia muito rápido, né? Toda vez que ele responde, ele ganha comida, rapidinho a saciação dele chega, né? Ou seja, ele passa a fome e aí ele para de responder. Num VI, eu ainda preciso que o tempo passe, né? Um bom tempo passe para ele ganhar comida. Então, a saciação ela demora mais a acontecer. E o tempo vai respondendo e o comportamento vai acontecendo aí aos poucos. Mas a literatura de clínica, né, de psicologia clínica, na análise do comportamento, diz que pessoas que estão no VI, elas se tornam mais ansiosas. Porque é aquilo, assim, eu nunca sei quando o reforço vai vir, né? Eu nunca sei se agora essa pessoa vai estar bem-humorada ou mal-humorada, por exemplo, e ela vai ser legal comigo ou ela vai ser má comigo. Aí, enfim, é um pouco difícil de ter certeza, até porque não é um VI exatamente, uma pessoa está mal-humorada ou não. Faz sentido, gente? Aqui é um padrão de respostas num FI. Aqui estão as respostas acumuladas, né? E aqui a passagem do tempo. Isso daqui, ó, é o tempo, é a discriminação temporal, que chama de Scallop, né? O reforço é dado cada vez aqui que tem essa pontinha. Então, o animal estava respondendo bem pouco aqui, ó, no início do intervalo. Quando vai chegando próximo do tempo, vamos supor que seja um F de 10 segundos, o número de respostas aumenta, até que pronto, é reforçado. Quando ele é reforçado, vai ter a pausa pós-reforço também, mas aqui é por um controle temporal, não pelo controle da razão. Então, aqui ele para de responder, à medida que o tempo vai passando, então ele aumenta o número de respostas até que ele é reforçado. Aí ele pausa de novo até que volta a aumentar. Cada um, então, desse responder aqui entre, né, a passagem do tempo, então entre os reforços, a gente vai chamar de Scallop. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Está fazendo sentido para vocês? Que bom. Então vamos lá.
Lembrando, então, que a graça dessa aula é que o esquema de reforçamento que está em vigor, ele vai mudar o padrão de como a gente responde. Então, se a gente for pensando na nossa vida, como que diferentes relações entre a resposta e a consequência, então, estudar esquema de reforçamento é estudar a relação entre a resposta e a consequência, né? Diferentes critérios aí de respostas que eu tenho que emitir para ganhar um reforço vai determinar como eu vou agir. Se é um professor que exige que eu faça muitas tarefinhas, como eu, vocês vão fazer muitas tarefinhas para ganhar um reforço de ponto. Se é um professor que só tem 2 provas no bimestre, o comportamento de estudar provavelmente vai acontecer apenas próximo à prova, né? Ficaria no FI aí de um bimestre. Acontece só perto da prova, por exemplo. Por isso que eu acabo sendo exigente, passando um monte de tarefinha para tentar manter o comportamento também de estudar. Aqui é a comparação, né, das respostas acumuladas no VI e no VR. Então, VR, razão variável, no VI, intervalo variável. Aqui o VI tem a ver com a passagem do tempo, o VR tem a ver com o número de respostas que são emitidas. No VR, o tanto que eu trabalho vai impactar no tanto que eu ganho. Porque aqui eu preciso emitir um número de respostas variável, mas eu preciso emitir para que o reforço aconteça, para que o reforço venha. Então, é um VR 30, às vezes eu vou emitir 40 respostas, às vezes 10. Mas se eu não emitir, o reforço não vai chegar. Se eu estou lá no momento agora em que a razão que eu preciso emitir é de 50 e eu emito 49 respostas, o reforço não vai acontecer. Isso faz com que eu tenha que trabalhar muito. O animal não para de responder, ó. Aqui, vejam como o número de vezes que o animal responde é muito maior do que um animal que está no VI. No VI, se eu ficar o tempo inteiro da sessão respondendo, apertando a barra loucamente, não faz diferença alguma, porque não tem a ver com o número de respostas que eu preciso emitir, mas com a passagem do tempo. Então, se eu conseguisse saber exatamente se o tempo passou e emitisse uma resposta só, o reforço aconteceria todas as vezes em que a resposta é emitida, né? Mas como o intervalo é variável, não se consegue estabelecer esse controle temporal tão fácil. Então, o animal vai respondendo ali mais ou menos na média em que o VI está acontecendo. Aí, ó, o número de respostas dele já é muito mais baixo. Cada um desses tracinhos aqui, nas duas curvas, são o reforço, tá? Quando o reforço acontece. Olha aqui no VR como tem momentos em que esse intervalo ele é um pouquinho mais longo. Aqui, ó, é bem pequenininho, tá vendo? Daqui para cá, já é muito maior esse reforço para esse outro daqui. Já é um grandinho. Aqui já é menor, se a gente comparar. Isso quer dizer o quê? Que aqui, o esquema de razão, a razão ela era pequenininha para acontecer. Aqui a razão já era maior, aqui uma razão menor, né? O número de respostas necessárias eram menores. Aqui só tem a ver com a passagem do tempo, então não tem um número de respostas necessárias. Que é o que esse gráfico aqui mostra também. Aqui é um animal respondendo em VR e aqui é um animal respondendo em VI. Como eu já falei em algumas outras aulas, o número de respostas que cada animal vai dar ou o padrão que ele desenvolve pode ser diferente entre animais, tá? Análise do comportamento, a gente vai fazer sempre análises que são entre sujeitos. Eu quero saber como que aquele sujeito responde em diferentes situações. O número absoluto de respostas não é o que eu estou interessada, mas é em como esse padrão acontece. E o padrão é o mesmo para todos os organismos, por mais que o número absoluto seja diferente. Ó. Esses 3 animais aqui que estão respondendo em VR, eles respondem em números diferentes. Esse daqui responde muito mais do que o animal B, que já responde menos, e o C responde menos de todos. Mas aí tem um efeito interessante. Ó. Cada tracinho aqui é um reforço, né? O animal A, ó, em menos tempo, aqui é a passagem de tempo no eixo X. O animal A, em menos tempo, quando o tempo está aqui, ele já ganhou esse tantão de reforço aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse animal B, para ele ganhar o mesmo número de reforçadores, 8, precisou de muito mais tempo. E para o animal C, então, mais tempo ainda. Porque aqui ele está respondendo mais devagar. O animal A ele não para de responder, tá? Altíssima frequência de respostas. O B já vai respondendo mais calmo e o C mais calmo ainda.
isso impacta diretamente aqui na quantidade de reforçadores que eles emitem, tá? No VR, se eu respondo pouco, eu ganho pouco. Aqui é um VI. A passagem de tempo que é importante. Então, se o comportamento acontece em baixa frequência, ele vai ser reforçado da mesma maneira, tá? Se ele acontece, se eu respondo mais ou menos na média do tempo ali, se é um VI 1 minuto, eu respondo em média uma vez por minuto, eu vou ganhar todos os reforçadores. Esses animais aqui, ó, o D, o E e o F, eles ganham a mesma quantidade de reforçadores. O reforçador é o tracinho, tá? Então aqui ganhou, aqui ó, ganhou 2, aqui ganhou outro, aqui ganharam também. O D está respondendo muito mais. Olha o tantão que ele responde aqui, aumentando bastante. O E responde um pouco menos e o F responde um pouco menos. Mas todos eles ganharam o mesmo número de reforçadores, tá? Porque aqui o reforçador não depende se eu estou respondendo ou não, como lá no VR. Depende se o intervalo de tempo passou. Tá claro? Sim. Então, bora lá. Como eu falei já um pouco no início, então os padrões vão sendo diferentes, né? Se a gente está no esquema de reforço intermitente ou contínuo. Tanto na frequência de resposta, quanto na aquisição do comportamento, quanto no padrão que a gente vai olhando ali no gráfico, como é que o comportamento vai se distribuindo ao longo do tempo. Quando o animal está para adquirir o comportamento, é mais fácil que seja um CRF. A gente vai aprender mais fácil se está no CRF. Se eu estou pensando na extinção, um comportamento vai ser mais resistente à extinção se ele foi reforçado num esquema intermitente, tá? Vamos analisando aqui agora, tem alguns gráficos de como é que isso vai variando em cada um dos esquemas. Outra coisa seria o número de respostas, né? Quando o animal está no FR, no VR, até no VI, ele precisa emitir mais respostas que não serão reforçadas que quando ele está num CRF. Então, a frequência da resposta aumenta também quando a gente está em esquemas intermitentes, do que quando a gente está num esquema de reforço contínuo, um CRF, e a saciação, ela demora mais para acontecer também, porque eu recebo menos reforços. Aqui a gente vai comparar, então, a resistência à extinção no animal que está no CRF e um animal que está no FR. Aqui ele fala no FR? Não. Mas, ó, vamos supor que o rato está lá na caixa de Skinner e não tem nenhuma sinalização de que agora vai ter a extinção. Então, até há pouco tempo, o rato está recebendo reforço toda vez que ele pressiona a barra. Aqui ele está no CRF. O número de respostas dele, ó, chega só até aqui assim, que seria mais ou menos 100. Então, no final aqui, ele respondeu, né, até uma medida acumulada, ele teve 100 respostas no total. Quando começa a extinção, o CRF, então, toda vez que ele pressionava, ele ganhava comida. Aqui ainda tem um aumento no número de respostas. Lembram lá, um dos efeitos da extinção inicialmente, tem um aumento no número de respostas, tem uma variabilidade na topografia, então o rato pode pressionar mais forte, pressionar mais leve, alguma coisa assim. E aí a extinção começa mais ou menos quando ele chegou aqui em 200 e poucas respostas. Aqui o rato estava no FR. Então, o número de respostas aqui já é 400, ó, muito mais do que era no CRF. Por quê? Se ele precisava emitir 5 respostas para ganhar o reforço, para ganhar a mesma quantidade de reforço aqui no CRF e no FR, ele precisa trabalhar muito mais. Então, o primeiro efeito que tem, o número de respostas aumentou bastante quando estava no FR comparado a quando está no CRF. Agora, eu coloco em extinção. Então, sem sinalizar, eu coloco o animal em extinção. Se ele responder, não vai ter comida. Olha como a curva aqui, ela continua crescendo como se o animal ainda estivesse dentro do esquema de reforço, tá? Por quê? Ele já está acostumado a responder muitas vezes e não receber a comida. Agora, ele continua respondendo e é mais difícil discriminar que a extinção está em vigor. Então, a extinção só começa a acontecer aqui, que é quando a curva está reta. A curva está reta significa extinção, tá? Não está sendo adicionada mais nenhuma resposta. É igual lá no gráfico que eu mostrei no Excel. Aqui ele ainda estava respondendo, então, de vez em quando, né? Já está começando a ficar reta a curva aqui, mas de vez em quando ele ainda responde e ela só vai ficando reta mesmo aqui, ó, quando já passou 40 minutos. Enquanto, então, no CRF a extinção começou mais ou menos no 20º minuto,
aqui só começa a partir de 40 minutos de sessão a extinção acontecer, tá? É o que a gente já tinha discutido lá anteriormente, né? A extinção, ela é mais fácil de acontecer num comportamento que sempre é reforçado do que num reforço que é intermitente. Agora a gente só está dando o nome para isso. Um reforço intermitente, se ele tem a ver, né, com o número de vezes em que eu pressiono, vai ser um FR, um esquema de razão fixa. Aqui são os diferentes padrões de resposta que são emitidos em cada um dos esquemas. Aqui é o FR, então, aqui é o vendedor de loja, né? O da comissão. Ele, ó, tá vendendo, 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 vendendo. Aqui foi reforçado, quando tem esse negocinho aqui. Aí ele dá uma pequena pausa. Né? Alguém que trabalha em loja, eu lembro que eu tinha um amigo que trabalhava, e aí no dia seguinte, assim, de ter batido a meta, era um dia que dava para relaxar, que ficava mais tranquilo. Mas depois já tinha que arrochar de novo, começar a vender bastante, porque tem outra meta para bater. Então aí começa a vender, 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 trabalha todo dia, não vai embora nunca do shopping, e aí, assim que bateu a meta, descansa então. Vejam que aqui o número de respostas é altíssimo, a curva é quase reta, assim, é como se o animal não parasse de responder, está respondendo, respondendo alucinadamente. No VR, aqui ele não fala exatamente o número do FR, o número do VR fica um pouco diferente da gente pensar no padrão. Mas o responder ele acontece, ó, sem pausas, tá? Aqui ainda tem uma pequena pausa, dá para ver? Bem pequenininho aqui. No VR é sem pausas, porque quanto mais ele responder, mais aumenta a chance de que o reforço aconteça. A gente pode pensar mais ou menos também no motorista de Uber. É também uma expansão assim, do conceito, mas seria mais ou menos como se ele se comportasse no VR. Na hora em que ele resolve parar, por exemplo, né, de trabalhar, ele pode perder uma corrida que ele ganharia mais, né, ir para mais longe, né, de onde ele está, que ele receberia mais dinheiro do que nas corridas pequenas. Então ele está num VR se a gente pensar nesse sentido, de que algumas corridas vão pagar pouco, então se ele levar próximo vai pagar pouquinho, mas se ele levar num lugar longe vai ganhar muito, né? Então para cada corrida vem um reforço de tamanho diferente. Então seria um VR, né? Esticando bem o conceito, tá? Quando o cara sai para trabalhar, então, né? A pessoa sai para trabalhar, ela vai ali fazendo várias corridas. O momento em que ela escolhe para ela parar de trabalhar tá nas mãos dela, né? E aí deve ficar aquela sensação, assim, se eu parar agora, eu posso perder uma corrida mais longe, levar alguém para o aeroporto, por exemplo, levar alguém lá em Sobradinho. E aí ele continua, não, então eu vou esperar, na próxima corrida eu paro. Aí a próxima é pequena de novo. Aí ele, não, então eu vou esperar mais uma, que pode ser que na próxima seja uma corrida melhor. E aí ele fica ali, é um pouco mais difícil dele parar, tá? E aí a pessoa vai, às vezes ficando, quem está respondendo no VR, né, vai ficando muito preso a essa contingência, que é, no exemplo do jogo, né, o vício. A pessoa fica completamente presa ali nessa contingência do VR. Se eu apostar mais uma vez, eu ganho. Se eu apostar mais uma vez, o dinheiro vai vir. Aí não vem. Poxa, não, mas se eu sair agora, e aí a máquina tá lá no programa que a pessoa que jogar agora vai ganhar. Então eu vou jogar. E aí a pessoa vai jogando, vai jogando, vai jogando, perde todo o dinheiro dela, né, muitas vezes. E aí seria um caso de adoecimento mesmo, né? Então ela não consegue parar porque ela está no VR. O que explica o comportamento é o VR, né? Quem está no esquema começo tem uma dificuldade muito grande de parar. Por isso que em muitos lugares os jogos são proibidos, né? Porque a casa já manipula para ser dessa maneira aqui, né? A apresentação dos prêmios. Não tem como eles darem um prêmio no FR, senão não teria nem graça de jogar, né? Eu sei que eu tenho que jogar 5 vezes para ganhar, então tem que ser no VR pela própria graça do jogo, só que e aí causa essa dependência nas pessoas também. Aqui é a semana de prova, é o FI, né? O intervalo fixo. No início do intervalo, ninguém está respondendo, ninguém está estudando para a prova. Vai se aproximando aqui do dia da prova, então o dia em que seu estudo vai ser reforçado, aumenta o número de respostas. Assim que passou a prova, a gente para de responder. Ninguém estuda mais. Aí tem uma pequena pausa pós-reforço aqui. Tá chegando o dia da prova de novo, a gente aumenta o número de estudo, né? Que seriam comportamentos que tem prazo, né, para que a gente emita. Seria mais ou menos isso aqui que vai acontecendo. Perto do prazo a gente trabalha bastante, quando está longe do prazo a gente não trabalha. Mas lá para o rato, o reforço ele é dado, né, depois da passagem de um tempo
fixo. Então, 50 minutos, 50 segundos, 10 segundos, depende. Aí aqui é um VI. O VI, então, são intervalos variáveis, o reforço é dado, né, na média de um tempo. Aí o comportamento ele é bem estável, tá vendo? Como ele acontece aqui retinho, é como se o animal estivesse um pouco mais tranquilo que em qualquer um desses aqui, ó. O reforço vem acontecendo aqui nesses tracejados, né? É um pouco mais fácil de trabalhar quando a gente está lá no laboratório. Então, no meu mestrado, por exemplo, eu só manipulava VI com os animais. Uma amiga minha que estava interessada em trabalhar com discriminação temporal, ela programava um FI dos animais do experimento dela. Lá no livro, eu acho que eu não cheguei a colocar aqui nos slides, ele fala sobre o Limited Hold. Eu nem lembro agora se tem um nome em português para isso. Mas o Limited Hold é uma contingência que o programador estabelece para garantir que o seu animal vai ficar sob controle do esquema, tá? Num FI, por exemplo, se eu coloco assim, depois de 10 segundos e o animal responder, ele vai ganhar comida, beleza. Agora, depois de qualquer momento que ele responder, então, a comida vai estar disponível, né? Só que, o que isso pode acontecer? O animal, ele pode perder essa discriminação temporal e ele passar muitos 10 segundos. Aí, quando está lá no 15º segundo, ele vai lá e pressiona a barra e ele ganha a comida, né? Então, não passou 10 segundos. O FI, na verdade, não foi um FI 10, foi um FI 15, né? Na prática, na teoria, eu programei um FI 10, mas o que está acontecendo com o animal é que depois de 15 segundos, ele pressiona a barra e ele come, né? Porque ele deixa passar dos 10 segundos para ele começar a responder. Se eu quero, né, como a minha amiga lá, que ela queria estudar discriminação temporal, eu quero garantir que vai haver uma discriminação temporal, eu coloco esse limited hold, que é, depois que passou, chegou 10 segundos, ele tem no máximo 2 segundos para ir lá e responder e ganhar a comida. Se passou 2 segundos, o tempo zera, começa a contar de novo e ele perdeu esse reforçador, tá? Lá no livro ele fala como se fosse assim, na hora que o Big Brother começa, 10h50 da noite, por exemplo, se eu ligar entre 10h50 e 11h30, meu comportamento vai ser reforçado para assistir a eliminação. Agora, se eu ligar depois de 11h30, não vai ter reforço, né? Não do Big Brother. Então, esse seria o limited hold. Na verdade, seria uma aplicação, né, do limited hold na vida. Faz sentido, realmente é assim, né? Quando o comportamento depende de discriminação temporal na nossa vida, depois que passa o tempo, não adianta a gente emitir o comportamento. Se eu estou esperando lá na parada de ônibus, o ônibus passar, que passa 12h05, e eu só resolvo olhar para a pista quando dá 12h10, vou perder o ônibus, bem provável, né? Mas isso foi uma artimanha de laboratório, sim, surgiu não para se adequar a como é a vida, tá? Mas surgiu para a gente conseguir controlar melhor o comportamento dos animais no laboratório, garantir que a nossa contingência vai ter efeito. Mas vamos lá. O Skinner, depois que ele então começou a estudar os esquemas de reforçamento, ele teve a seguinte ideia. O que será que acontece com o comportamento se eu der o reforço, né, o estímulo que ele é reforçador para o animal, independente do que ele faça? Ele pegou alguns pombos, colocou dentro de uma caixa e fez um esquema que chama tempo fixo. Agora, cuidado aqui, porque isso pode confundir com o intervalo, tá? Então, o tempo fixo, a gente vai chamar de FT, e tem o tempo variável, a gente vai chamar de VT. Eles não são dependentes da resposta. Quando eu falo, então, de intervalo fixo e de intervalo variável, que é o FI e o VI, para o reforço acontecer, depende do animal responder, tá? Depende tanto da passagem do tempo quanto da resposta do animal. Se passou lá os 10 segundos do FI e o rato não responde, ele perde aquele reforçador, o reforço não vai acontecer. Quando a gente fala dos esquemas de tempo, aqui não depende da resposta do animal, depende apenas do tempo passar, tá? Aqui são reforços que são dados independente da resposta. O Skinner olhou assim, o que acontece com o comportamento do animal quando eu dou comida, né, independente do que eles estão fazendo? Eu até cheguei a mostrar um gráfico para vocês uma vez. Mas ele fez um experimento que
foi bem interessante, que infelizmente não foi replicado depois, mas trouxe para a gente a noção de comportamento supersticioso, foi assim que ele chamou. Ele colocou os pombos lá dentro de uma caixa e utilizou um esquema de tempo fixo, um FT, 30 segundos. Então, a cada 30 segundos, independente do que o pombo estivesse fazendo naquele momento, a caixa liberava a comida, né? Subia ali o comedouro. Quando isso acontecia, imediatamente antes do reforço ser liberado, o animal estava fazendo alguma coisa. Então, ele podia estar picando a caixa, ele podia estar se limpando, ele podia estar dando uma voltinha na caixa, né? Tipo, se virando assim, podia estar batendo a patinha dele contra a caixa. E alguns animais desenvolveram o que ele chamou de comportamento supersticioso. O que era? O comportamento que aconteceu imediatamente antes da liberação do reforço começou a acontecer em alta frequência, por mais que esse comportamento não produzisse a resposta. Mas só do comportamento acontecer ali imediatamente antes do reforço, o comportamento era reforçado acidentalmente, que ele chamava. Então, é assim, uma contingência é quando, para o reforço ser emitido, depende da resposta, né? É uma contingência se então, se resposta, então reforço. Como eu falei no início da aula, para que o reforço ele tenha algum efeito sobre o nosso comportamento, ele precisa acontecer temporalmente próximo à resposta. Se eu te dou um parabéns, né, por um exercício que você fez, 5 meses depois de ter feito aquele exercício, você não vai nem saber sobre o que eu estou falando, né? Esse reforço vai ter pouco efeito sobre a sua resposta. Então, a verdade é que, para um reforço funcionar, ele precisa tanto ser dependente da resposta, quanto ser contíguo, ser próximo no tempo àquela resposta. Quando eu pego um esquema FT, eu tiro a relação de dependência. Não tem dependência entre o que o animal faz e a comida que vai ser produzida. Mas tem uma relação temporal. O animal fazia alguma coisa dentro da caixa antes do reforço acontecer. E aí pode acontecer esse reforço acidental. É acidental por quê? Porque não tem dependência. Não, se o animal estivesse fazendo qualquer outra coisa, se ele estivesse dormindo, se ele estivesse descansando, se ele estivesse bicando a caixa, o reforço viria, porque o reforço não depende da resposta. Mas, como existe essa relação temporal, alguns animais tinham seu comportamento reforçado acidentalmente. Então, alguns pombos, na hora em que o reforço veio pela primeira vez, eles estavam dando uma voltinha mesmo, assim, na caixa, sabe? Eles estavam se virando, dando uma volta completa, um giro completo. Um outro animal, ele estava apertando aqui com o pé a caixa. Outro animal estava bicando alguma parte da caixa e ele observou que essas respostas que aconteciam, elas aumentavam de frequência, também numa discriminação temporal, tá? Então, se o reforço estava se aproximando, o animal começava a dar as voltinhas na caixa. O outro animal começava a apertar o chão da caixa, o outro começava a bicar. Então, a gente pode, às vezes, se comportar, né, como se a gente achasse que está produzindo um reforçador, mas aquele reforçador vem independente do que a gente estava fazendo. Nesse domingo, por exemplo, eu estava aqui dançando fit dance. E aí o meu computador estava conectado na televisão com o cabo HDMI. E aí, sabe quando o cabo tá ruim, assim, e aí tem hora que a imagem vai, e depois a imagem desaparece, e aí fica super instável? Aí, na primeira vez que isso aconteceu, eu fui lá e mexi aqui no cabo, né? Aí, beleza. A televisão voltou, voltei lá a dançar. Aí, voltou a ficar bagunçado de novo. Aí, eu fui lá, mexi no cabo de novo. Isso reforçou meu comportamento, né? Porque eu estava mexendo no cabo, a imagem, ela se estabilizava, e aí eu tinha um comportamento, então, de mexer no cabo reforçado. Aparentemente, a mudança na televisão, né, estava se dando por conta do meu comportamento. Mas rapidinho eu percebi que não tinha nada a ver. Se eu mexesse ou não no cabo, a imagem continuava estabilizando, depois oscilava, estabilizava, depois oscilava. Não dependia do que eu estava fazendo. Mas meu comportamento, ele se manteve mais ou menos um tempo ali acontecendo por conta disso, né? Porque o reforço estava temporalmente próximo àquilo que eu estava fazendo. E isso acontece várias vezes na nossa vida, né? Alguma coisa que, às vezes a gente fala alguma coisa para alguém e o... Será que isso é algum exemplo? Enfim, a pessoa fica chateada? Não, isso não é um exemplo que pode ter alguma relação de dependência. Mas, enfim, a gente faz coisas que parece que foram produzidas pelas nossas respostas, mas não foi e a gente continua fazendo.
Aí abriu toda uma linha de pesquisa sobre comportamento supersticioso, que foi esse nome. Então, a gente fazer simpatia, né? Usar uma calcinha de uma determinada cor no Réveillon, a usar uma cueca no dia de um jogo de futebol específico, né? Alguns homens fazem isso. São coisas que não produzem um reforçador. Tipo, a calcinha que você tá não vai ter muito efeito sobre você arrumar um marido ou não arrumar um marido, ou ganhar dinheiro, não ganhar dinheiro. Mas a gente vai mantendo essas coisas, né? Porque muito por uma regra social, na verdade, nesses exemplos, mas a cueca lá no dia do jogo também pode ser, eu usei essa cueca no dia em que o meu time foi campeão. Então, para sempre tenho que usar essa cueca, né? É supersticioso nesse sentido. O comportamento dos jogadores lá na quadra não tem nada a ver com a cueca que você estava usando. Mas como teve uma relação temporal próxima, então usar aquela cueca e o reforço acontecer, que é o time campeão, se estabelece essa resposta, ela continua acontecendo. Então usar essa cueca continua acontecendo, né, por algum tempo, por mais que ela não produza em si o reforçador. Faz sentido para vocês? Sim. Esse seria o FT. No VT, o Skinner dava lá o alimento, né, em tempos variáveis. Então, é como se fosse um VI, só que sem a exigência da resposta. Então, a cada, em média, 30 segundos, o animal recebia o alimento. Aí aqui é muito mais difícil de se estabelecer um comportamento supersticioso, porque não tem a discriminação temporal que o FT tem. Então, no VT, às vezes o animal está bicando a caixa, às vezes ele estava fazendo uma outra coisa, e aí o comportamento supersticioso não vai se manter, só se mantém no FT. Então, os pombos lá do Skinner começaram, né? Um a pressionar um negócio no chão da caixa, que foi o que ele estudou mais para frente, e outros a girar na caixa, a bicar outros pontos da caixa. Só que o que aconteceu foi que outros pesquisadores tentaram replicar esse experimento dele e não tiveram os mesmos resultados que ele teve. Mas, ou seja, né, os pombos dos outros pesquisadores não desenvolveram um comportamento supersticioso. Eles conseguiam discriminar que aquilo não dependia do que eles estavam fazendo. Mas se isso se consagrou na área, assim, é um conceito interessante para a gente pensar nesses outros comportamentos que acontecem, né, até que a gente faz, mesmo que eles não produzam consequências nas nossas vidas, né? Muitas vezes a gente aperta um botão, sabe quando você está tentando aprender a mexer num controle remoto? Aí você aperta 2 botões para fazer alguma coisa. Depois de um tempo você descobre que não precisava apertar os 2, que era só um. Então, por um tempo, você apertar um botão era um comportamento supersticioso, nesse sentido, de que ele não produzia nenhuma consequência, mas você continuava fazendo porque ele aconteceu próximo a alguma consequência. Aqui tem alguns outros esquemas de reforço que são mais complexos. Eu vou falar rapidinho o que é cada um, porque eu acho que eles são muito específicos, não são tão importantes, a não ser que vocês queiram fazer pesquisa no laboratório. Aqui começam os esquemas que eles unem os requisitos de tempo e os requisitos de razão, tá? Eles são, então, um pouco mais complexos. Um deles é o DRH. O que acontece no DRH? É um reforçamento diferencial de altas taxas de resposta, né? De novo, aqui a sigla vem do inglês, então não tem nada a ver com a palavra em português. Para o animal ganhar o reforço, ele tem que emitir um número X de respostas dentro de um intervalo de tempo. Então, combinei aqui razão e intervalo. Se eu colocar um DR3, 5 segundos, isso significa que ele tem que emitir 3 respostas dentro de 5 segundos, tá? Dentro de uma passagem de tempo, ele tem que, dentro desse intervalo de 5 segundos, ele tem que emitir 3. Se ele emitir 2, o reforço não ganha, então esse tempo encerrou, cancelou esse reforço, e aí eu tenho que esperar mais um tempo, então, para o DRH começar de novo, ele emitir de novo o número de respostas necessárias dentro daquele intervalo. O que esse esquema faz é gerar taxas altíssimas de resposta, muito mais do que no FR. Porque no FR, ou até no VR, não tem um critério de tempo aqui, né? Se o animal for responder a 5 respostas de um FR5 dentro de 1 minuto ou dentro de 5 minutos, tanto faz. Assim que ele emitir a quinta resposta, ele vai receber o reforço. Aqui no DRH, eu exijo que as 5 respostas sejam dentro de um intervalo. Então, o animal, trabalha
pra caramba para não perder o reforço, tá? Aí tem seria um oposto, que é um reforçamento diferencial de baixas taxas de resposta, é o DRL. No DRL, o animal não pode responder dentro de um intervalo de tempo. Se ele responder, ele vai resetando o intervalo. Então, tipo, no intervalo de 5 segundos, ele não pode emitir nenhuma resposta. Aqui seria mais ou menos como se fosse o atraso do reforço, tá? Se ele emitir a resposta aqui no segundo, cancela e aí vai resetar o cronômetro. Aí vai contar os 5 segundos de novo. Então, se o animal responde muito, ele nunca vai ser reforçado, porque toda hora o cronômetro vai ser resetado. O que isso vai gerar no animal? Taxas baixíssimas de resposta, tá? Como o controle temporal não é muito preciso, se for 5 segundos, então ele vai responder em média, às vezes a cada 7 segundos, 8 segundos, 10 segundos. Ele vai perdendo um monte de reforço, inclusive, porque é melhor eu esperar um tempo a mais do que eu ficar respondendo um monte e cada vez resetando o relógio o cronômetro, né? Cada vez resetando e adiando ainda mais o meu reforçador. É interessante a gente pensar assim, que animais ficam sob controle disso, tá? O animal consegue perceber que ele está no DRH, que ele tem que emitir, sem ninguém contar para ele, né? Que ele tem que emitir um número tanto de respostas lá dentro de um intervalo de tempo, ou que ele não pode emitir esse número de respostas dentro de um intervalo de tempo. E isso também acontece nas nossas vidas, assim. É um pouco mais difícil encontrar exemplos que sejam muito precisos igual a isso, mas talvez, não sei, dirigir, eu acho. Às vezes a gente tem que fazer coisas dentro de um intervalo de tempo. Se passar aquele intervalo, não adianta mais você frear, enfim. Seria mais ou Uma menos por aí. competição, professora? Oi? Uma competição, talvez? Uma competição, né? Você tem que correr naquele intervalo, não tem que correr muito, se correr depois não faz diferença. Seria como se fosse um DRH. Mas a lição, assim, fica nessa aula, né? A gente vai responder de acordo com os esquemas de reforço também. Que são na nossa vida, né? A gente pode pensar até em relacionamentos abusivos como um esquema de reforço também. Vamos supor que eu estou num relacionamento abusivo. O que normalmente acontece é uma grande intermitência do reforço. Então, às vezes, o meu marido me trata muito bem, me trata como se eu fosse uma princesa. Às vezes, não. Então, eu faço determinadas coisas que têm como consequência o carinho dele, né? Um carinho maravilhoso. Em outros momentos, nada do que eu faça vai produzir esse tipo de carinho. Então é como se eu estivesse num FR, ou talvez num VR, eu tenho que me comportar bastante aqui para às vezes ter reforço, às vezes não. Ou talvez seria um esquema mais próximo. Acho que combina a razão com o tempo também, né? Tem dias em que ele vai ser mais carinhoso, tem dias que ele não vai ser, depende se ele bebeu naquele dia, se ele não bebeu naquele dia, por exemplo. Mas a intermitência do relacionamento me mantém no relacionamento. Porque assim, hoje ele me bateu, mas nos outros dias ele é tão carinhoso comigo que eu acho que ele me ama mesmo, de verdade, né? Então, às vezes é fácil a gente julgar as pessoas olhando de fora e falar assim, como é que uma mulher se mantém nesse tipo de relacionamento, né? Ficar aceitando migalhas das pessoas. Mas olha só como a gente vai se comportar por migalhas. Se a gente olhar aqui o padrão até que esse aqui nem é tanto, do VR. Cada um desses reforços aqui é uma gotinha de água, mas eu estou privado de água. Então eu vou responder um montão mesmo, vou responder aqui, 200 vezes, 250 vezes para produzir uma gotinha de água, porque eu preciso de água. A gente precisa de carinho, a gente precisa de afeto das pessoas. Então, se o meu companheiro me dá afeto num esquema de VR, num esquema de DRH, de DRO, eu vou responder dessa maneira, tá? Então não adianta muita gente julgar, porque quando a gente está preso ali na contingência, a gente se comporta desse jeito, de acordo com aquilo. Bom, então vocês já aprenderam que aceitar migalhas dos outros é porque eles te colocam em esquemas de razão, né? Quando a gente está num relacionamento. O DRO é um esquema muito utilizado com crianças autistas, tá? Quando eu reforço qualquer comportamento que aconteça, desde que ele não seja um comportamento específico. Quando eu estou lá no laboratório, é o seguinte: eu quero que um comportamento entre em extinção, de pressionar a barra.
Mas eu não quero colocar a extinção realmente em vigor, né? Pressiona a barra, não acontece nada. Eu só quero que esse comportamento não aconteça. O que eu faço? Eu vou liberar o reforço a cada 30 segundos se o animal não pressionou a barra. Então, dentro de 30 segundos, se ele não pressiona a barra, comida. Se ele pressionou a barra, aqui no 15º segundo, reseta. Então, vai ter que esperar mais 30 segundos para que a comida aconteça. O que vai acontecer aqui com a frequência de resposta de pressão à barra? Ela vai diminuir, ela vai lá para zero, né? Se o que eu tenho que fazer é fazer qualquer coisa menos pressionar a barra para comer, então eu não pressiono a barra e faço qualquer outra coisa. E o DRO, ele é muito utilizado com criança autista porque ele coloca a criança em menos risco. Muitas crianças autistas, elas têm comportamentos de autolesão, né? Ou de lesionar outras pessoas. Mas vamos pensar no comportamento de autolesão. Então, a criança tem aqueles comportamentos de bater a cabeça na parede, né? Bater a cabeça no chão, ou se arranhar, alguma coisa assim. Esse comportamento, se ele acontece, ele é mantido por reforço, tá? Se o comportamento está acontecendo, como eu já falei, se ele está em alta frequência, tem que ter alguma consequência mantendo aquilo. Ninguém se comporta pelo nada, né? Não sei se na FR aí, o comportamento às vezes é reforçado, às vezes não. Mas enfim, em algum momento o reforço aparece, senão a gente para de fazer. Ou seja, o comportamento de bater a cabeça na parede, ele pode estar sendo reforçado pela reação dos pais, né? Às vezes é pela própria estimulação em si, tá? Tipo, elas também têm alguns comportamentos estereotipados, né? Fazer alguns movimentos assim. Aqui o reforço é automático, é pelo próprio movimento. Mas alguns outros, né, tipo de autolesão, pode ser reforçado pela atenção que as pessoas ao redor dão para quando faz isso. E tem que dar mesmo, porque como é que eu não vou dar atenção para uma pessoa que está batendo a cabeça na parede? Eu tenho que conter essa pessoa, não posso deixar com que ela se machuque. Então, quando a criança fazer isso, infelizmente eu vou ter que ir lá, eu vou ter que reforçar esse comportamento, senão eu coloco ela em risco. Quando eu vou. Aí, se eu colocasse esse comportamento em extinção, então a criança começou a bater a cabeça na parede, eu não dou atenção para ela, o que vai acontecer? É possível, né, que ela se machuque muito feio. Então, não tem como eu utilizar a extinção nesse momento. O que eu posso utilizar é um DRO. Então, eu vou reforçando todos os outros comportamentos que a criança faz. Quando eu vou parabenizando, eu vou sorrindo, eu vou brincando, eu vou dando coisas que ela gosta. Na hora que ela emite o comportamento de autolesão, de bater a cabeça na parede, eu não faço essas outras coisas. Eu só contenho, por exemplo. Então, o que vai acontecer? O ambiente dela fica mais rico de reforços, porque ela está ganhando outros reforçadores por fazer outras coisas, tá? E não ganha esses mesmos reforçadores quando ela tem o comportamento de autolesão. Diferente da extinção, que eu só simplesmente não daria atenção nenhuma para ela quando ela faz coisas que são indesejadas. Então, é uma maneira mais segura aí de ir colocando o comportamento de autolesão em extinção. Tá certo até aqui? Cansados? Tá acabando. Os esquemas de reforço na nossa vida, é difícil às vezes, né, dar esses exemplos de laboratório, como acontecem exatamente na nossa vida, porque eles são compostos, né? Uma semana de prova pode ser entendido tanto como um FR, que você tem que responder muito para cada uma das 5 provas, como um FI, né, que é uma coisa que tem um intervalo de tempo que vai passar. No laboratório, a gente já tentou também trazer um pouco dessa complexidade da vida para a caixa de Skinner, né? Tentando estudar cada um dos aspectos desses exemplos. Quando um esquema é simples, isso quer dizer que aquele mesmo esquema vai estar em vigor durante toda a sessão do rato, né? Que seria um pouco mais difícil a gente encontrar na nossa vida. Então, se eu estou estudando um FI 30 segundos, eu coloco um FI 30 segundos a sessão inteira. Se eu estou estudando um FR 50, eu coloco um FR 50 durante toda a sessão. Existem maneiras de eu colocar na mesma sessão esses diferentes esquemas para ver como o comportamento do rato vai se alterando à medida que cada um dos esquemas é apresentado. Uma maneira seria o esquema múltiplo. No esquema múltiplo, durante um tempo da sessão vai estar em vigor um esquema, na outra parte da sessão vai estar em vigor outro esquema. Então, durante 30 segundos, por exemplo, eu coloco um FR50, no outro eu coloco um FI50. Aí eu correlaciono cada um dos esquemas com um estímulo discriminativo, que é o negócio lá da última aula. Então, quando a luz está acesa, por exemplo, ele está no FI 50. Quando a luz está apagada, ele está no FR 50.
Aí o animal, ele, quando está sob controle de estímulos, o que já aconteceria? Na hora em que a luz, eu esqueci já que eu falei, mas se a luz apagada é FR50, na hora em que apaga a luz, ele já começa a responder bastante, né? Ele sabe que ele está no FR quando a luz está apagada. Quando a luz está acesa, ele vai esperar, vai ter o controle temporal bonitinho lá dos 50 segundos, se ele estiver no FI50. Outra maneira de fazer isso seria num esquema misto. Não haveria essa sinalização, não tem um controle de estímulos. Mas eu posso também fazer com que o esquema seja concomitante, tá? Então eu coloco no mesmo momento, tem duas chaves aqui para o pombo bicar. Em uma chave está acontecendo um FR50, numa outra chave está acontecendo um FI50. Então as duas estão ao mesmo tempo. Se ele ficar apertando sempre aqui e nunca apertar aqui no FI, ele vai perder todos os reforços que vão ser disponibilizados por essa chave. O que vai ter que acontecer com o comportamento do pombo? Ele tem que apertar aqui 50 vezes, e aí mais ou menos, quando já estiver dando 50 segundos, ele vem aqui e aperta. Aí ganha esse reforço daqui e volta para apertar aqui. Então, na nossa vida, a gente está sempre em esquemas que são concomitantes, né? Você tem a faculdade que você tem que estudar, é uma chave, você tem o seu trabalho, você tem a sua família, você tem os seus amigos. O nosso comportamento ele vai se distribuindo em cada uma dessas chaves, né? Tem hora que eu vou responder mais aqui para a faculdade, tem hora que eu respondo mais aqui para os meus amigos, tem hora que eu respondo mais para minha família, tem hora que eu respondo menos no trabalho. Se eu passo a maior parte do tempo respondendo aqui na chave do meu trabalho, isso me sobra menos tempo para eu responder nas outras coisas, né? Então, quando a gente quer estudar a alocação comportamental, como as pessoas distribuem os seus comportamentos, né, em diferentes opções, a gente coloca na caixa de Skinner, né, mais ou menos isso, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e ver o que vai controlar mais o comportamento, tá? Aqui tem um esquemazinho de como é que seria cada um dos esquemas. No esquema múltiplo, então, quando o disco estiver verde, vai estar em vigor um VI 30 segundos, depois ele fica vermelho e vai estar um FR20. Então, os esquemas vão se alternando, uma hora tem um VI, depois tem um FR, aqui está após 1 minuto, né? Então, 1 minuto de VI 30, 1 minuto de FR20. E as cores da chave, elas se alteram, né? Elas têm uma sinalização, então, de que o esquema mudou. No esquema misto, não tem a sinalização de que o esquema mudou. Então, após 1 minuto, o esquema muda, mas a cor aqui continua a mesma. Aqui, quando tiver no esquema múltiplo, a gente vai ter um responder discriminado. Então, assim que a chave muda, eu já observo a mudança no comportamento. Aqui o comportamento ele vai mudar também. Rapidinho o rato percebe, né, o pombo aqui, que ele não está no FR20 ou que está no VI. Mas vai demorar um pouquinho mais para mudar, tá? Porque não tem uma sinalização externa aí de que o esquema mudou. Os esquemas encadeados é quando eu combino dois esquemas acontecendo um depois do outro. Eu coloco um VI 30 e depois um FR20. O que significa? Depois de, em média, 30 segundos, o animal ele responde e ele não ganha o reforço. Ele tem que apertar mais 20 vezes para ele ganhar a comida, tá? Essa é uma combinação, então, de reforço. Deve estar embaralhando a cabeça de vocês, porque é muita coisa, né? É muita informação. Eu acho isso muito específico, assim, para quem está em laboratório, mas é só uma maneira aqui da gente pensar que na vida, às vezes, a gente não vai encontrar um FI, não vai encontrar um VR, mas a gente encontra coisas que são combinadas, tá? No encadeado é um esquema depois do outro. Se é um encadeado VI 30 FR20, o reforço do VI é entrar no FR, tá? O reforço do VI aqui não vai ser a comida em si, mas vai ser eu entrar no esquema que vai me permitir com que eu ganhe a comida. Se a gente pensar lá nos padrões de comportamento, aqui vai ser muito diferente do comportamento do VI. Não vai ser estável. Por quê? Ele tem que responder 20 vezes ainda para ganhar a comida, então o animal vai estar respondendo bastante. Eu posso combinar um VI com um FI, por exemplo. Então, passou um tempo, o animal entra no FI, daqui a 3 segundos ele ganha comida. Eu posso combinar um VI com um FT. Então, se eu combinar um VI com um FT, eu estou fazendo um atraso do reforço, tá? Ele responde e aí conta 3 segundos, por exemplo, e a comida vem, independente do que ele faça. Mas primeiro ele teve que pressionar. Então, isso seria um atraso do reforço, tá? Mas o que é mais legal disso daqui é da gente pensar no esquema concorrente, que era o que eu estava falando, né? O concomitante. Ao mesmo tempo, então,
eu coloco lá 2 esquemas acontecendo, um VI 30, um VI 60, ou um FR 20, um FR 60. Isso foi como as pessoas inventaram de estudar escolha em laboratório, estudar preferência. Em análise experimental do comportamento, então, escolha vai ser compreendido como o número de vezes em que eu pressiono num lugar em vez de pressionar na outra. Como assim? Eu lembro de uma vez que uma aluna falou assim: Flávio, análise de comportamento é muito esquisito, isso de ficar falando que é sempre o ambiente, não acho que faz sentido, porque eu entendo que meu filho vai fazer vai cursar as coisas que ele quer, independente do que eu reforço ou não. Mas então o que determina o futuro dele não são as escolhas que ele faz? Aí eu falei, sim, são as escolhas, né? As escolhas vão ter diferentes consequências e a gente escolhe a depender das consequências do nosso comportamento. Então a gente costuma entender escolhas como sendo algo da gente, né? Algo que seja individual, algo que seja um processo mental, nosso resultante de um processo mental. A análise do comportamento chega e fala assim, olha, escolha nada mais é do que um comportamento que também é controlado pelas suas consequências. O que eles fazem para estudar isso? Eles colocam um esquema concorrente, então 2 chaves aqui que estão acontecendo, um FI de um lado, um VI de um lado. E eu quero saber, o animal gosta mais de trabalhar num VI ou ele gosta mais de trabalhar num FI? Aí eu monto um arranjo experimental, tá? Não é tão simples assim. E vou analisar. Ele responde mais para entrar num FI, eu coloco assim, um encadeado, né? Que é o anterior. Se ele apertar no esquerdo, ele entra no FI. Se ele apertar no direito, ele entra no FR. Eu coloco um tempo, então, aqui para ele escolher. Você quer entrar no FI e você quer entrar no FR. Se ele pressiona mais aqui do que no FR, então me diz que ele prefere trabalhar no FI. Se ele responder mais aqui, me quer dizer que ele prefere entrar no FR. Então, passou um tempo, depois que ele fez a escolha, aí ele passa para o esquema em si, ou para um FI ou para um FR, tá? Aí tem vários tipos de controle para eu ter certeza que ele vai ter acesso ao FI, ao FR, para não ser o número de reforços que vai impactar também na escolha. Mas, enfim, o que foi encontrado? Que o nosso comportamento de escolha, ele vai ser direcionado de acordo com o número de reforçadores que estão disponíveis em cada uma das opções. E isso, quem estudou foi o Baum, e ele deu o nome de teoria da igualação, de lei da igualação, desculpa. A taxa de respostas, ela se iguala à taxa de reforços em determinadas situações. Ou seja, se eu tenho aqui um FR20 e um FR60, eu vou responder mais aqui no FR20, que ele me dá muito mais reforço do que no FR60, certo? Mas se eu estiver num esquema temporal, né, se eu estiver no FR, compensa muito mais eu responder sempre no FR20 do que ficar trocando entre um FR20 e um FR60. Quanto mais eu responder aqui, mais o reforço chega mais rápido, né? Mas agora, se eu estiver num VI, 60 segundos. Então, em média, a cada 60 segundos, um reforço é disponibilizado quando eu pressionar a barra. E aqui eu estou num VI 30 segundos. Em média, a cada 30 segundos, o reforço é disponibilizado quando eu pressionar a barra. Como é VI, é tempo, eu posso responder hora no 60, hora no 30, sem perder o reforço, né? Como é no FR. O que vai acontecer, então? Esse aqui, o VI 30, ele paga o dobro de reforço do que o 60 paga. Aqui, se eu responder 2 vezes por minuto, eu ganho 2 reforços. Aqui, se eu responder 1 vez por minuto, eu ganho 1 reforço. Então, em 1 minuto, eu ganho 2 reforços aqui, no outro, eu ganho só 1. O que vai acontecer com a taxa de respostas? Ela vai ser 2 vezes maior aqui do que ela é aqui. Então, se aqui eu respondo 1 vez por minuto, aqui eu vou responder 2 vezes por minuto. Se aqui eu respondo 5 vezes por minuto, nessa daqui eu vou responder 10 vezes por minuto. E isso foi entendido, então, como preferência. É como se o animal preferisse responder aqui. Por que ele prefere responder aqui? Porque aqui paga mais reforço do que nesse outro lugar. Então, isso para a nossa vida diz que as nossas escolhas vão ser controladas pela quantidade de reforçador que está disponível, né? Você tem aqui várias coisas para você responder: trabalho, amigos, família, faculdade.
Seu comportamento ele vai se distribuir nessas opções de acordo com os reforçadores disponíveis. O trabalho, ele tem um reforçador muito importante aí, que é o dinheiro, né? Se você precisa de dinheiro, é um reforço generalizado, depende de toda a sua vida, então vai ter muita resposta aqui mesmo, não tem jeito. Aí, entre família e amigos, quem será que vai te disponibilizar o maior número de reforçadores? São os amigos, são a família, quem é solteiro, né? Talvez seja um pouco mais fácil comparar. Os amigos são muito mais reforçadores, eles chamam para sair, vocês fazem coisas divertidas, enquanto na família aqui, ó, tá pobre de reforçador. Só o que eles fazem é exigir que você limpe a casa. Então é só reforço negativo, enquanto seus amigos é só reforço positivo, né? Sair, se divertir, ver filme, ir pra festa. Você vai responder muito mais lá. Então a maneira como o nosso comportamento é alocado no nosso dia a dia, né? Depende do número de reforçadores que tem disponível por aí. Tá? É isso. Esse é o nosso é o tema, né? Esquema de reforçamento. Isso dos esquemas que são concorrentes, eles trazem essa noção para a gente de que não é simplesmente uma contingência que controla o meu comportamento, né? Não é só ter um VI 60 segundos aqui que isso vai controlar o meu comportamento. Mas a disponibilidade de outros reforçadores também controla, tá? Que é como na vida. Então tem reforçador para assistir a aula e também para você abrir uma outra aba aí e tá assistindo o YouTube, né? Para quem tem aula à noite, tem as lives acontecendo. Quem deu aula quarta-feira semana passada à noite, né? Não deu aula. Eu duvido que os alunos estivessem na aba aqui do professor, tá lá na aba da Marília Mendonça. Ou seja, tem reforçadores aqui do professor que talvez sejam menos potentes do que o reforço lá da diversão de assistir a Marília Mendonça. Então, o comportamento vai ficar muito mais lá do que vai ficar aqui. Quando a gente analisa as interações entre as contingências, então, fica um pouco mais próximo do que acontece na nossa vida, né? Não basta ter a contingência, mas como que essa contingência vai interagir com as outras contingências também que já existem. Certo, pessoal? Dúvidas? Professora, eu fiquei com um pouco de dúvida no tempo variável. A senhora poderia dar mais algum exemplo, por favor? Tempo variável VT. Isso. Um exemplo da nossa vida. Olha, aquele exemplo que eu dei lá do cabo, né, que está oscilando, ele poderia ser um VT, porque o tempo que faz oscilar aqui, né, tô lá dançando fit dance e a televisão está oscilando. Não é fixo, não é a cada 5 segundos que a TV oscila e eu vou lá arrumar o cabo. Estava sendo variável, cada 10 segundos, depois passava mais um tempo estável. Seria isso. Mas o principal aqui o que eu faço não tem efeito. Não era eu mexer o cabo que fazia a televisão ficar estável ou não. Não tinha nenhum impacto no ambiente em si, né? Mas eu continuaria agindo ali porque tem essa temporalidade que mantém meu comportamento acontecendo, tanto o FT quanto o VT. O que muda é só se o intervalo vai ser fixo, né? Então a cada 5 segundos, ou se é uma média de intervalos. Beleza, ficou mais claro. Tá bom. Mais alguém quer falar alguma coisa? Falem para manter o meu comportamento aqui de dar aula. Tá todo mundo aí? Não, as pessoas estão indo embora. Bom, gente, é isso. Semana que vem é feriado, né? No dia 21. Quase que eu nem percebo, por conta do quarentena ficar todo dia igual. Aí a gente volta no dia. Ai, o computador tampou aqui de novo. A gente volta no dia 28, no mesmo link, as aulas sempre no mesmo link agora, com a revisão. Aí, para essa revisão, eu queria montar a aula em cima também do que vocês trouxerem, que é o ponto de discussão. As instruções do ponto de discussão já estão lá no Moodle e eu vou abrir o fórum para vocês irem postando. Beleza? E aí a gente faz a prova. Como vai ser a prova, não vou explicar agora porque eu vou esperar um pouco a reunião que vai ter com a nova coordenadora sobre isso. Tá bom? Do jeito que eu tô pensando agora, a prova vai ser. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem, né? Uma semana, não vai ser no dia. Mas aí eu não sei se as orientações vão ser diferentes disso. Mas eu entregaria para ser feito no dia 28 para não entregar no dia 5 de maio.
Eu vi, Flávia. Depois eu te dou um ok lá. Eu vou ficar aqui disponível, tá? Até meio-dia também. Se alguém tiver uma dúvida, é só me chamar. Pra você também. Beijo. Beijo, gente.